Bom dia, bom dia. O pessoal tá aqui, tá me ouvindo bem? Tá ouvindo bem, dá um ok aí no chat, por favor. Sejam muito bem-vindos a este webinar. É, Se vocês tiverem qualquer problema de áudio, de escutar, né, eu vou habilitar minha câmera para vocês estarem vendo meu rostinho. Também, qualquer problema aqui que aparecer, vocês reportem, tá? A Bruna tá aqui comigo para estar cuidando desse webinar, tá? No chat. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, problemas, a gente quer puder ajudar, a gente vai ajudar. Eu peço, muito importante que vocês mandem as perguntas no chat, tá? Se possível, deixem os Peraí que eu microfones. vou entrar numa reunião agora. Depois eu te ligo aí. Valeu? Falou, cara. Tchau. E, se possível, deixe o microfone, né, no mudo para a gente, né, poder gravar um webinar e passar um áudio bom para vocês. E sempre mande as perguntas pelo texto que eu vou estar respondendo no final do webinar, tá? Sobre as dúvidas que vocês tenham. Eu espero que o conteúdo seja de muito agrado para todos vocês. Vocês já conseguem visualizar a minha apresentação? Maravilha, maravilha. Vou dar mais um minutinho, só para a gente startar, né? O pessoal que está chegando também agora, né? Eu vou startar com uma breve apresentação minha, tá? Bem rápida. Eu me chamo Bruce, eu tenho 34 anos, já tenho mais de 15 anos de experiência na área de soluções de tecnologia, tá? Principalmente na área de infraestrutura e redes de segurança. Hoje eu sou parte aqui do time de arquitetura da FC Nuvem, do grupo F Câmara, atuando bastante aí com implementações, desenho de soluções, fazendo a parte de pré-venda, fazendo a gestão também de pessoas, que a gente tem também um time por trás para poder estar fazendo a entrega para os nossos clientes e tá provendo tudo isso para eles, tá? É, Se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, né, só buscar meu nome, basicamente, acho que no Brasil só existe eu com esse nome, tá? Mas existe outros Bruce Item, por incrível que pareça, no mundo. Então, fique à vontade para me adicionar no LinkedIn. No final, eu vou mandar meus contatos, e-mails, e a gente pode aí conversar sobre diversas soluções, não somente de VDI, que nós vamos estar falando aqui, tá bom, pessoal? Então, o que que eu vou falar aqui para você, né? O que que a gente vai apresentar para vocês? Eu vou falar de virtual desktop e infraestrutura, né? Voltado bastante aí para esse mundo que estamos vivendo, né? Um webinar remoto, né? De casa, feito, né? Todo mundo home office, algumas pessoas já estão retomando as atividades, né? Com as devidas é, precauções. E a gente está vivendo aí um cenário bastante desafiador, né? Principalmente para a área de TI. A área de TI, ela. O que eu vou fazer agora com os meus profissionais, com os colaboradores em casa, né? Como que eu posso prover o melhor equipamento, experiência para eles estar desenvolvendo as suas atividades da mesma forma que estivessem do escritório, tá? E a gente tem uma série de soluções, a gente vê um crescimento, né? Hoje, a gente fala de 5 anos atrás, cloud foi o boom, né, de cloud em 2015, e hoje praticamente cloud já está na boca do povo, já é uma coisa bem essencial de ser feita, né, implementada, mas ainda existem empresas ainda que ainda tenha algumas dificuldades de usar cloud, seja por conhecimento, ou financeiramente, ou até mesmo por medo também, ainda de falta de conhecimento, tá? E eu vou falar de dois pontos aqui, que é a estratégia, né? Como a gente adota o VDI em cloud compute. Então, vou falar um pouquinho sobre como funcionam as ferramentas, tá? E como ela surgiu e qual é a finalidade dela e o que que ela mostra, o que que é a facilidade dela tudo. Então, eu vou tentar passar aí nessa 1 hora um overview bem bacana para vocês. Eu vou fazer eu tenho uma demonstração aqui para vocês de como que funciona e a gente vai brincando aí nesse ambiente de laboratório que eu montei, tá? Se tudo der certo, porque a gente, né, no laboratório, tudo funciona, e chega na hora, né, ao vivo, já viu, né? Mas vamos ter fé que vai dar tudo certo. Belezinha, pessoal?
Então, hoje a gente fala de cloud, né? Tem o IaaS, PaaS, SaaS, né? Infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço, e aí agora tem um monte de sopa de letrinhas que é tudo as a service. E aí tem esse carinha aí que é o que a gente chama de DaaS, né? É o Desktop as a Service, né? Que é basicamente você ter, né? É bem simples, né? Basicamente eu ter meu computador rodando em cloud, e de qualquer lugar eu podendo estar acessando, sem precisar ter um dispositivo como notebook, eu posso estar acessando de um celular, por exemplo, ou do meu celular, eu posso estar acessando essa minha área de trabalho de qualquer lugar, né? Sem precisar carregar no braço um laptop, eu posso, sei lá, se existia ainda a possibilidade de uma LAN house, ir numa LAN house, acessar rapidamente, ou do computador de um parente, caso tenha algum problema, né? A gente, área de TI, né? Sempre está acionando, área de suporte, ou estou lá numa festa de família e me ligam, eu posso, pô, eu não preciso me preocupar em estar levando meu dispositivo para estar acessando, posso acessar do celular, posso estar acessando, então tem umas facilidades, tá? E a ideia é basicamente essa, né, do serviço. É você prover uma, uma área de trabalho, né, remota, onde você pode estar acessando via browser ou conectando via RDP, enfim. É uma experiência nova e para quem é da área de TI, né, a área que trabalha, que desenvolve, basicamente é como a gente acessa todo dia um servidor e faz atividades dentro dele, tá? Bom, até acho que tá com um probleminha aqui, né, que eu já tô vendo que tá faltando uma imagem do meu notebook, mas é uma plataforma única, tá? Onde a gente acessa ela por meio de um web browser, tá? E você, tudo transparente, você vai ter um usuário e uma senha, como se estivesse logando no seu computador pessoal. A gente tem uma facilidade do usuário final incrível, tá? Porque o time de gerenciamento da parte que cuida desse ambiente de cloud, ele não precisa mais se preocupar com as atualizações do computador, com antivírus ou com esse tipo de coisa para individualmente. Ele pode tratar tudo em cloud e tá entregando o melhor para o usuário final. Né? Tudo atualizado, tudo otimizado, sem que ele precise entregar lá o notebook dele. Ó, TI, aqui ó, meu notebook deu problema, né? Arruma para mim. Então não, você vai ter acesso de fora. Tem uma conformidade simplificada. Então você tem aí, você traz aí um padrão de TI já desenvolvido e mais homogêneo, já igual para todo mundo, né? Então todo mundo vai ter aí uma experiência igual, tá? E mais controlada, é lógico. Segurança de dados. Isso é um ponto muito importante, porque se está em cloud e meu desktop está em cloud, logo eu tenho meus arquivos tudo salvo em nuvem, né? É claro que eu estou gerenciando um desktop igual, se eu apagar um arquivo e não tiver um backup, eu não tiver qualquer implementação da área de TI, ah, é lógico que vai ter uma perda de dados. Mas, lembrando que aqui da parte de segurança você consegue tratar através de VPN, um acesso de controle de usuários e autenticação. Você contém uma série de recursos de segurança, principalmente quando você vincula, né, com um Active Directory, com um servidor de domínio, com usuários de senha. Você pode implementar, inclusive, o MFA para fazer a autenticação. Então, quando a pessoa digitar o login e senha, vai mandar um SMS para o celular da pessoa para poder abrir a área de trabalho. Então, tem soluções de segurança mais robustas para isso, para prover uma melhor proteção desses dados, né, de que estão em cloud e também, né, evitar o máximo, né, de vírus e tudo mais. E o gerenciamento de desktops e aplicativos, então, quando eu uso um VDI, um Desktop as a Service, eu posso optar por dar uma área de trabalho para aquele usuário acessar, ou somente dar o aplicativo para ele, né? Então, ele vai lá no browser e abre um Excel, né? No browser. Ou ele tem uma solução de um RP, ele pode abrir somente a janelinha do RP e acessar, não precisa entrar no Windows e poder mexer, gerenciar o Windows, clicar nas abas, clicar nos ícones. Você pode prover toda uma listagem de aplicativos já pronto que ele pode estar clicando e estar consumindo isso sem que ele precise usar uma área de trabalho por trás disso.
né? E também você pode também prover a área de trabalho, tá? Normalmente. Uma das vantagens é o aumento do ROI, então imagine que você está em um período que os seus hardwares, né, dos seus colaboradores já estão defasados, você precisa comprar novo hardware, você precisa investir seu capital, dar mais potência para esses computadores. Imagine que agora você fala assim, não, você pode usar agora o seu computador pessoal, tá tranquilo, e eu vou te prover a melhor experiência possível. Então imagine um desenvolvedor que precisa de mais memória. Você vai lá e fala assim, ó, para essa máquina eu já vou lá e clico, aumenta a memória, aumenta o disco, aumenta o processamento, com um clique. Bem rápido, fácil, você já deu um desempenho melhor para aquele colaborador e também aumenta a experiência dele quando você trabalha com esse tipo de, de solução. Então eu falo que é um aumento do ROI porque quando você coloca no papel, né, alguns cenários que a gente vai discutir aqui mais para frente, do compartilhado e do pessoal, a gente consegue brincar e ver que realmente ele consegue ser até mais barato do que eu gastar uma fortuna em hardware físico para entregar para o colaborador. Eu simplesmente falo, olha, gente, você tem um computador em casa? Hoje, né, provavelmente alguns possam dizer que não tem, mas eu acho no mundo que a gente vive hoje, todo mundo conectado, né? Todo mundo tem celular, todo mundo tem notebook, todo mundo tem um computador, mesmo que seja velho, e já a maioria tem. E quem não tem, a empresa realmente precisa oferecer esse equipamento, né? E ele pode também estar oferecendo um hardware antigo, não vai mudar em nada, até porque ele vai estar acessando tudo remotamente, tá? Então, quando a gente coloca no papel tudo isso, você fala, pô, eu gasto 20 mil, ou 100 mil, 200 mil comprando equipamento físico para poder entregar uma experiência de VDI. E aí eu posso entregar tudo isso em cloud de uma forma que eu consiga controlar. Então imagine eu montar uma solução de VDI local, a quantidade de hardware que eu tenho que investir para estar acessando uma quantidade X de usuários, gastar com servidores, gastar com equipe técnica conhecimento para gerenciar isso, para criar gateways, criar VPN, fazer uma gestão como um todo de todo esse ambiente. E quanto com cloud, você com 2, 3 cliques, você já consegue ter toda uma solução pronta dessa. Então facilita muito e você ganha desempenho e isso reduz realmente o custo, tá? Principalmente disso tudo. E aqui uma diferença, né, entre VDI, que o VDI, né, ele é uma infraestrutura, então se eu for rodar no meu local de trabalho, né, no meu data center local e não em cloud, eu vou precisar de todos esses equipamentos. Eu vou precisar as conexões passando pelos load balance, conectando nos brokers para poder fazer a distribuição. Os brokers vão ser as conexões que vão distribuir a cada usuário para cada determinada máquina, tudo certinho. Tá passando pelas servidores de autenticação, servidores de gateway, tudo certinho. O storage para armazenar esse conteúdo, tudo isso, uma solução. Então, só aqui você já vê vários equipamentos, isso daí tem um custo alto, tá? E quando você transforma isso para uma solução como um serviço, eu trago uma facilidade que eu possa acessar de mobiles, né, de dispositivos de celular, de notebooks, tudo remoto, passando por uma cloud e conectando 100% numa cloud. Eu posso fazer uma VPN, eu posso colocar meu VDI em cloud e fazer ele acessar o meu local, alguns componentes. Então, se você não usa cloud 100%, você não tem problema. Você pode fechar um túnel de VPN ou contratar um link dedicado que vá chegar até a estrutura de cloud, te dá uma melhor latência, lógico, né? Minha experiência muda bastante. Para acessar, por exemplo, um banco de dados, um sistema de RP, que está local e eu não quero levar ele para a nuvem, porque eu acabei de comprar esse servidor, eu gastei, ele vai durar 5 anos e eu não pretendo levar ele para a cloud ainda. Quem sabe quando ele vencer a garantia dele, aí eu migro 100% para a nuvem, mas eu já quero usar o VDI. Eu posso estar fazendo isso, eu posso fazer essa integração e fazer essa mistura do híbrido, que a gente chama, tá? Os resultados que a gente espera de tudo isso, né, de toda a solução de VDI, né, na minha percepção e no que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado de mercado, é o tempo, né? A gente reduz muita carga de trabalho do time técnico. Então imagine que você
precise contratar um funcionário, você tem que abrir lá um chamado no ticket. Suporte, por favor, providenciar um computador, Windows tal, formatar. Então o pessoal de TI vai lá, o suporte pega, formata, o computador pede 2 dias, pede 3 dias, instala o software, configura o perfil do usuário, personaliza, instala todos os softwares da empresa. Cara, tudo isso daí ele faz, leva 2 ou até 1 dia, dependendo de como funciona a empresa, 2, 3 dias, 4. Aí vai depender do time de TI, do tamanho dele e do tempo que ele tem isso. Então você tira esse tempo dele de fazer isso, ele já vai entrar um funcionário, não tem problema, tá aqui seu usuário e senha e pode conecta dessa forma, né? E a gente vai mostrar aqui como a gente conecta e tudo mais. Então reduz muito a carga desse time técnico, né? Eu vejo que um tempo aí que o pessoal tem de update, de atualização, de pacotes, ele é bem reduzido, porque eu posso pegar, por exemplo, o horário, fora do horário desses profissionais que estão trabalhando, eu posso fazer um update em todos os meus VDIs, todos os meus desktops de cloud, de uma forma rápida para todos, e todo mundo vai estar no outro dia já atualizado. Não vai precisar, ô fulano, por favor, amanhã, deixa seu notebook comigo aqui que eu vou precisar fazer uma manutenção. Imagina o tempo que, né, quando a gente abre um chamado, né, vocês devem passar por isso, algumas pessoas de vocês de abrir um chamado no suporte para o cara ver um problema no meu computador, né? E muitas vezes o problema está, às vezes, no hardware que está consumindo uma alta CPU, uma memória alta, ou um disco que está sobrecarregado, muitas vezes é isso, ou às vezes até um vírus. E aí, o time de TI pode acessar isso ao seu ambiente de desktop e fazer alguns ajustes, ver se a experiência está ruim, aumentar o desempenho, trocar o hardware dessa máquina, fazer alguns ajustes, tá? Então ganha muito tempo. E a ideia também é economia. Acho que é claro, quem está buscando o VDI hoje como uma solução empresarial, nesse momento de home office, que é, cara, como é que eu faço para o meu funcionário ter a mesma experiência que ele tem no escritório? E eu ter a segurança dos meus dados. Como é que eu sei que lá o meu hardware está lá bonitinho, está sendo cuidado, está sendo zelado, que as informações estão lá, que elas não estão sendo copiadas? O LGPD foi postergado? Como é que eu faço com o LGPD? E se o Covid durar mais anos? E se ficar muito mais tempo do que a gente imagina, né? Que na minha visão, eu acredito que muitas empresas que eu acompanho, Google, Facebook, Microsoft, muitas delas já anunciaram que não voltam mais esse ano e só vão voltar em 2021. E se voltar, né? A gente nunca sabe como vai ser. Então é um cenário ainda desconhecido. Então a gente tem recebido muitas perguntas e dúvidas sobre o VDI por causa disso. Como é que eu faço para minha empresa eu fazer com que o meu funcionário tenha o melhor e tenha a segurança dos dados da empresa, entrega de resultados e também alinhada à economia de custo, né? Como é que isso funciona em cloud? Então, só para vocês terem ideia, por exemplo, como funciona em cloud, a gente é sempre hora cobrada em cloud, né? A gente fala que, por exemplo, no caso da Microsoft, que é que eu vou mostrar aqui de exemplo para vocês, é ela cobra por segundos, né? Mas lá na calculadora, para quem já se aventurou em fazer cálculos da AWS, Microsoft, Google, sempre tem a hora daquilo lá. Então, hora é consumo. Consumo é CPU, memória e disco, tá? E o disco ele sempre vai pagar fixo o mês todo, porque ele é fixo, mas a hora computacional de CPU e memória ela sempre está atrelada à hora desse sistema. Então, imagina assim, se você coloca lá para ligar esses VDIs às 8 da manhã, e desligar às 7 da noite, todo mundo, você garante que você vai ter uma redução de custo por causa desse período de ociosidade que ninguém está trabalhando e você vai reduzir, porque você não precisa deixar esses VDIs todos ligados, né? Quando tem isso num data center local, tá lá, tá gastando energia, tô consumindo hardware, tô fazendo uma série de coisas que eu tive que gastar e eu não tô usando o melhor daquilo lá. Então, quando eu trago para um cloud, eu consigo otimizar esse tempo. E ainda, inclusive, dedicar para algumas pessoas. Não, aquela equipe trabalha num horário mais específico, um outro no horário certinho. Aí você tem que começar a ter umas políticas de olhar, galera, trabalha até o horário, porque depois vai tomar um shutdown. Vocês vão ser desligados. Tem que trabalhar do horário X até o horário X, conectar bonitinho. Perfeito. Como é que eu vou controlar isso? Então, para a empresa também que está fazendo essa gestão, lá no portal aparece quem está acessando.
também vai ter uma vantagem de você saber se as pessoas estão conectadas nesses VDIs, se elas estão utilizando isso, se elas estão trabalhando, se elas estão consumindo, se elas estão realmente usando o melhor daquele produto, tá? Então você vai ter aí um ganho também para vocês, para diretores, para saber, pô, faz sentido essa solução, eu estou conseguindo ver performance, estou conseguindo ver meu time desenvolver o melhor do trabalho, você vai conseguir ter visibilidade sobre isso. A integração também é importante, dá para ter resultado, fazer o híbrido, como eu falei, fazer a conexão do ambiente de cloud com o ambiente local, o banco de dados está local, o RP está local, mas o meu VDI está na nuvem, ou minha aplicação está na nuvem e meu banco de dados está em on-premise, e eu quero conectar via VPN, eu posso fazer via multi-cloud, eu tenho uma AWS, eu quero conectar no Azure, eu quero conectar no Google, você faz essa integração toda e de qualquer lugar. E principalmente a segurança, né, gente? Com a adoção desse sistema de VDI em cloud, você tem um gerenciamento e garante a maior proteção, porque vem um pacote extra de segurança já prevista dentro de uma cloud, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dos pré-requisitos aqui também. E os desafios, né? Acho que qualquer solução que tenha a internet, ele já passa a ser um desafio. Então, o que eu vejo aqui de desafios é o planejamento. O tempo que você quer que isso seja consumido pelos usuários. Quanto que eu tenho que gastar, qual que é o meu ROI, quando que eu vou fazer isso, treinamento, como é que as pessoas vão acessar, como é que vai ser a experiência. Muitas pessoas estão familiarizadas de ligar o computador de manhã, logar e tá tudo certo. E agora ela tem que entrar no navegador, digitar o usuário, clicar lá no que ela vai usar. O que muda isso? O que muda para algumas pessoas? Será que isso bacana? Então você tem que ter um planejamento, saber quando você vai trocar de hardware, quando você vai montar, quanto que você vai entregar, quanto que você vai gastar, tá? Precisa ter um planejamento muito robusto. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou trabalhando num projeto onde um cliente falou assim, Bruce, esse ano eu não volto mais para o escritório e eu vou migrar 100% para cloud. Ele está fazendo um dos maiores desafios dele. Está migrando 100% de nuvem, 100%. Ele não falou assim, não vou voltar mais para o escritório. A ideia não é nem é essa. Então, com o Covid tô vendo que o meu home office funcionou, foi adequado para mim. Então, a gente decidiu em manter um escritório reduzido. Então, as empresas vão acabar mantendo um escritório menor porque vai estar adotando o home office. Acho que tem muitas empresas que vão fazer isso, principalmente elas vão optar por não voltar e talvez até reduzir o espaço. Então, lá na FC a gente tem 3 andares. Então, hoje todo mundo tá home office. Será que faz sentido ter os 3 andares ainda, só um, ou reduzir o parque, diminuir e essa galera toda que está trabalhando em home office? E aí? Será que não faz sentido? Quanto que eu vou economizar de aluguel, de espaço fixo? Imagina o quanto que custa um aluguel na Paulista, nos Jardins, de um escritório, o quanto que ele pode economizar disso tudo. Então, todo o planejamento tem que ser feito, né? Toda mudança tem que ter um planejamento e um planejamento bem feito. Competência interna, pessoas que tenham competência, que já tenham conhecimento com alguma parte de cloud, que você possa já ter um conhecimento de VDI, de soluções, de gateway, né? Ou buscar, né? Se você não tem uma competência, buscar um parceiro, né? Buscar um parceiro de serviços, né? Aí que a gente, como eu dei o exemplo, nós fazemos esse tipo de trabalho e a gente tem esse serviço também, né? Dentro da FC Nuvem, onde a gente entrega aí essa experiência de VDI como serviço para nossos clientes. Então é uma demanda que está crescendo aos poucos, né? E eu acho que vai crescer mais, na minha percepção. Acho que todo mundo antes tinha um receio com o home office, principalmente os diretores. Será que aquela pessoa está performando? Será que ela consegue entregar? Será que ela não tem distrações? Como é que é esse trabalho? Então, eu acho que hoje a aceitação do home office viu que deu certo, porque muita gente se comprometeu com isso. Então, acho que em algumas empresas realmente vão trabalhar dessa forma. Compliance, né? A gente fala de compliance. Compliance tô com tudo bonitinho, tá com antivírus atualizado, tá com Windows atualizado, tá com os softwares da empresa atualizado, tá com tudo certinho, tá com segurança, todo mundo tá autenticando perfeitinho. Compliance também é um desafio para você manter.
não é só você ter o VDI que você já vai estar compliance. Não, você tem que ter o gerenciamento. E eu vou mostrar a camada. A Microsoft só te provê um back-end por trás, mas você tem que gerenciar isso também. Você tem que cuidar desse ambiente, você tem que manter ele atualizado. Você tem que fazer uma gestão. Localização. Esse é um passo muito importante. Latência de internet Brasil, nível Brasil, em algumas regiões é crítico. Nem todo mundo tem a melhor internet em casa. Tem aí 2 mega. Tem regiões aqui em São Paulo, colegas meus que têm internet de 2 megas, porque não chega uma internet maior que isso, de 120. A minha aqui é de 120 mega. Tem uns que tem 50, 10, 2. Então, isso também afeta. Isso é um ponto de desvantagem do VDI, porque pode ser que a experiência do usuário não fique tão boa por causa da internet dele. Precisa ter por parte da empresa, saber como é que é a sua internet. É uma boa internet? Será que não faz sentido eu pagar uma internet melhor para aquele funcionário, para ele poder ter uma experiência melhor de conexão, né? Porque também não dá para fazer milagre. Infelizmente, nossa infraestrutura, por mais que tenha evoluído muito aqui, a gente tem visto, no Brasil a gente tem acompanhado, mas algumas regiões do Brasil, como um todo, é bem precário. Tem que chegar rádio, é lento. Como é que vai funcionar isso? Como é que eu vou testar isso? Então é um grande desafio. Software legado também. Imagina aquele software que roda no Windows XP, que roda no servidor 2003, gente. Estamos em 2020, tem que atualizar, é muito difícil. Então, software legado, se ele rodar no Windows 10, perfeito, vai funcionar o VDI para você. Eu tenho certeza. Agora, se ele precisar com uma pré-requisito que seja um Windows Vista do XP, porque hoje a gente já consegue usar com Windows 7, tá? No VDI é possível. Mas o software legado, ele passa também a ser um grande desafio de VDI para tudo, né? Até se eu for rodar uma solução minha em cloud, é um desafio o software legado. Nem todo vai para cloud, gente. Então, se você tiver um software muito antigo, como eu tenho um conhecido que trabalha numa empresa que ele usa o SQL 2000 até hoje. Usa um Windows 2003 como uma solução dele e ele não consegue atualizar porque a empresa que proveu esse software para ele, ela faliu. Então ele não tem mais atualização, ele não tem mais nada a ser feito nesse software. Então ele tem que ficar com esse software para sempre ou ele desenvolve, que foi o que a gente falou para ele, falou assim: não dá para você ficar como você está. Uma hora vai dar problema e não vai ter milagre, não vai ter jeito que faça com que você resolva esse software. Você vai precisar desenvolver, fazer um novo software, você vai precisar fazer alguma outra solução para isso, tá? E aqui, né, como solução de cloud, e aí eu apresento para vocês o Windows Virtual Desktop, é uma solução da Microsoft, rodando em Azure. Ah, é uma solução bem interessante, bem robusta, bem legal, bem fácil de ser implementado, tá? Não é difícil. Então, vou apresentar elas, as vantagens dela e tudo mais. Então, uma das questões, a Microsoft desenvolveu um Windows 10 Enterprise Multi-Session. O que é isso? É um Windows específico somente para rodar em cloud. Para quê? Para receber conexões de 1, 2, 3, 4, 5, uma infinidade de usuários em um Windows 10. Por isso que a gente não tem isso, né? Eu não consigo compartilhar o mesmo desktop ao mesmo tempo para vários usuários no Windows 10. Agora eu consigo. Antes eu só conseguia fazer o que a gente chama de RDS, né? O Remote Desktop, que eu dava uma experiência de um VDI para o usuário, só que ele reconectava num servidor. O Windows Server 2012, 2016, 2008, em algumas soluções, então era o RDS. Então eu só podia fazer, vai ter mais de um usuário conectando? Era RDS para implementar. Quem já implementou RDS sabe o trabalho enorme que é de fazer uma configuração de um RDS. Não é fácil, não é uma coisa simples. Tem que criar os gateways, criar os servidores, criar os brokers, criar tudo. A Microsoft desenvolveu o Windows 10 para fazer um multi-session. Todo mundo está conectando ao mesmo tempo no mesmo hardware ou talvez no mesmo num pessoal dele.
Então ele habilita também otimizações para o Office 365 Pro Plus. Então se você tem licenças de Office 365 Pro Plus, você pode usar no VDI. Vai ter uma tabelinha aqui de licenciamento que eu vou falar para vocês que também tem que ser seguida para estar usando esse produto. Dá para migrar um RDS. Então, se vocês hoje aí, quem tiver RDS, hoje dá para você fazer uma migração de um RDS para esse sistema de um Windows Virtual Desktop tranquilamente, né? Porque você consegue usar essa solução, não é só para Windows 10, ela também serve para rodar em servidor. Então, se você tem uma aplicação que precisa rodar em um servidor, você consegue utilizar o Windows Virtual Desktop da Microsoft, tá? Rodando em Azure, lá com o sistema operacional que é da sua escolha. E o que é legal é isso que eu falei lá, cria e escala em minutos. Então, eu posso criar desktops rápidos, eu posso aumentar o desempenho deles todos, eu posso fazer isso instantaneamente e rápido, bem rápido para os usuários. Eu posso distribuir também, a gente vai ver essa distribuição de um ou mais usuários, como é que ele se conecta, como é que eu faço, tá bom? E aqui uma arquitetura de alto nível, uns requisitos necessários de implementação. Então, eu vou linkar aqui que o principal tem que ter um Azure Active Directory como serviço, tá? Para poder fazer identidade e gerenciamento. O que é isso? É fazer com que aquele usuário tenha um usuário lá no AD, sincronizado, e aqui ele faz um sincronismo com o Azure Active Directory Domain Service, que é o de domínio, né? Aquele que a gente tem que digitar o nosso domínio da empresa e o usuário. E aí eu tenho que fazer esse cruzamento desse Azure Active Directory para esses usuários irem e fazer a conversar com o do Azure para que esses usuários sejam replicados, senhas, fazer tudo. Isso para quem já trabalha com Office 365, basicamente é o AD Connect que a gente faz isso, né? De fazer esse cruzamento desses dados, desses usuários, né, de que eu vou jogar para a cloud, para fazer essas autenticações. Então, nível de identidade que entra aqui, de Azure Active Directory, eu posso ter tudo que tenho dentro do Azure em requisitos de segurança. Como eu falei, MFA, fazer a controle de senha, fazer de hash, tem uma infinidade de coisas dentro da estrutura de Azure Active Directory de segurança para deixar o ambiente cada vez mais seguro, protegido, o horário que o usuário vai conectar, se ele está conectado, quanto tempo ele ficou conectado, tem tudo isso. Prover prover uma virtualização de infraestrutura, né? Então você precisa, né, ter essa infraestrutura em cloud, então você precisa ter um AD, você precisa ter um, um servidor rodando, você precisa fazer uma virtualização por trás disso, tá? E eu tô olhando aqui um pouquinho do relógio porque eu fico conversando aqui também com a Bruna para saber se está tudo certo, se eu estou dentro do horário, se eu estou acompanhando tudo certinho. Criar e gerenciar servidores virtuais no Azure. Então, não basta eu só clicar lá e achar que está tudo lindo, maravilhoso. Eu preciso gerenciar eles, eu preciso cuidar desses servidores virtuais, Windows 10, server, enfim, a gente pode fazer tudo isso, tá? E vocês não podem. E pode usar ferramentas para quem gosta do System Center, pode usar o gerenciamento de configuração do System Center, e você pode usar o Microsoft Intune também para fazer todo esse controle dos seus dispositivos móveis também. Então você pode fazer aí várias implementações bacanas. E aqui tem um desenho aqui que a Microsoft representa o que ela gerencia e o que você deve gerenciar. Então, a Microsoft ela gerencia todos os clients, o broker, toda aquela solução de RDS que a gente tem que fazer, gateway, fazer todos os servidores. A Microsoft faz isso para a gente tranquilamente, os load balance, prover a parte de hardware, storage, de rede. Então, tudo isso aqui a Microsoft entrega. E o que eu tenho que gerenciar? Eu tenho que gerenciar as minhas imagens, basicamente é isso, imagens. Windows 10 Enterprise Multisession para ambientes compartilhados, o Windows 10 Enterprise para um ambiente mais personalizado, ou em servidor, Windows 7 Enterprise. Então, Bruce, então eu posso fazer de uma imagem? Pode, e você deve fazer uma imagem. Né? Quando eu subo direto no portal do Azure, ele vem uma imagem que já está pronta dentro da galeria da Microsoft. Você pode fazer o quê? Já subir um desktop, instalar todos os softwares da empresa,
geramos uma imagem disso, a partir daí ela é replicada para todos os usuários, desktops, tudo direito. Então eu faço o gerenciamento das imagens. E está bastante escrito aqui, ó, imagens, aplicativos, do profile, né, a densidade do usuário, né, a quantidade de usuários que ele está fazendo, o tamanho das máquinas, o resize das escalas, as políticas de rede, né, o gerenciamento de usuários e identidades. Então, tudo isso aqui eu tenho que fazer. Então, a parte de back-end aqui, Microsoft cuida para mim. Ou seja, quedas, redundância, tudo isso você não vai ter problema. Você não vai ter uma experiência tipo assim, tela azul, né, do seu sistema, né? Porque tem por trás, tem todo um sistema Microsoft para te suportar sobre isso e garantir que você tenha backup também, né? É muito importante. Opa. E aí a gente fala de um cara que é o licenciamento, tá? Custo necessário para implementação. Aqui, nessa tabelinha, você precisa do Windows 10 Enterprise Multisession ou Windows 10 Enterprise. E aí o requisito de licença é essa aqui. Você compra o Microsoft 365 E3, E5, A3, A5, F3 Business Premium e o Windows E3, E5, A3 e A5, que te dá o Windows 10, né, como licenciamento. Então, Bruno, se eu preciso desse pacotinho aqui, se eu já comprei lá minha caixinha lá na Calunga lá, vai funcionar? Não, não vai funcionar. Você tem que comprar atrelado as licenças aí do 365, tá? Ou uma licença que não está escrita aqui nessa tabelinha que eu já vou mostrar aqui embaixo. Posso dar um Windows 7 Enterprise, mesma coisa, todo licenciamento atrelado ao Office 365. E os servidores também, o Windows Server 2012, R2, 16, olha lá, RDS Client Call, com Software Assurance. Call, para quem não sabe o que é a Call, é uma autorização para o usuário para poder fazer acessos remotos a uma área de trabalho. É conhecido que é possível fazer duas conexões em servidores remotos de dois usuários simultâneos. A partir do terceiro, eu preciso da call de RDS para poder aumentar e expandir isso. Então, comprar servidores, eu preciso de call. E agora para o Windows, se eu não tenho a call? Caso não tenha o Microsoft 365, é necessário ter uma licença de VDA, que é o Virtual Desktop Access. Então, se eu não quero o Office 365 e eu uso o Google, por exemplo, mas eu uso o Windows como minha back-end, eu vou precisar de uma licença de VDA, que vai ter o Windows Server, o Windows 10 Enterprise lá disponível com essa licença. É como se fosse uma call do desktop, tá? Então é necessário você ter essa licença do VDA. Porque você não é obrigado a ter o Office 365 para usar o VDI, tá? Mas só que quando você tem o Office 365, você não precisa de uma licença de VDA, porque ela já está inclusa todo o licenciamento do Windows, tá? O Windows 10 Enterprise, o Windows 7. E aí, compartilhado e personalizado. Isso aqui é o mais importante, é o que você vai mais ver aqui os cenários que eu vou mostrar para vocês. Então, as diferenças entre os dois modelos. O Pulled VMs é quando eu tenho uma quantidade de usuários acessando um pool de desktops juntos. Então, a experiência é uma experiência compartilhada, tá? Ela tem, assim, um hardware que vai estar uma pessoa, duas ou três, quatro, cinco, seis, 10 pessoas acessando o mesmo servidor. Vai ficar lento uma hora, você sobe outro, vai distribuindo entre eles, vai fazendo toda essa distribuição, vai aumentando, vai diminuindo, vai escalando, e todo mundo vai acessando esse pool de máquinas lá, tá? Então é bastante compartilhado isso. E o personal é cada um tendo a sua área de trabalho, cada um tem um seu server, né? Vou chamar de server, mas ter seu desktop, lá seu servidor de desktop dedicado somente para você, tá? Então, basicamente, qual que é a diferença entre os dois? Custo. O Pulled ele é mais barato, porque eu consigo fazer com que mais pessoas compartilhem o mesmo hardware, diferente do Personal, que é um dedicado, tá? Então é como se eu tivesse um notebook para todo mundo, ó. Toque no seu notebook, toque seu notebook, toque seu notebook. Só que tem umas diferenças. O gerenciamento deles, tantos de ambos, é simples, mas quando você vai para um Pulled compartilhado, tudo que você fizer numa imagem vai ser aplicado para todos. E quando você faz no Personal, alguns também aplicam, mas vai ter um ou outro usuário que quer uma coisinha diferente, quer uma configuração, vou brincar aqui, quer um Spotify lá,
né, rodando na máquina dele? Tem. Então aí você vai fazer exclusivo para aquele. Até porque se você pegar o Pulled e instalar o Spotify, todo mundo vai ter Spotify, tá? Manter os arquivos de usuários, esse é muito importante. Quando você está no Pulled, né, que ele chama de não permanente, o que é o não permanente? Quando tudo que ele salvar lá na área de trabalho dele, tudo que ele fizer na máquina e salvar em arquivo, salvar no disco, a partir do momento que desligar essa máquina, ele perde. Ela fica como os arquivos. Então é muito importante quem estiver trabalhando ter ciência que ele precisa talvez colocar no OneDrive, colocar no servidor de arquivos, mandar por e-mail esses arquivos, porque senão ele vai perder. Ele vai perder esse conteúdo que ele gerou. E o personal não, o personal persiste esses dados. Então os dados do usuário final ficam lá, tá? E imagens personalizadas que, como eu falei, já tinha adiantado no gerenciamento, você pode personalizar o Windows 7, Windows 10. Então você pode criar um conjunto de máquinas de Pulled para Windows 7, outras para Windows 10, outras para servidores, vai colocando cada usuário para acessar determinadas máquinas e você vai personalizando isso. Então no Pulled quando você personaliza, vai para todo mundo. E no personal você consegue dedicar a personalização para cada um deles. E agora, acho que é o conteúdo de que eu tinha apresentado o VDI, que é um conteúdo bem simples, é um overview, não tem segredo, né? Tenha em mente que é basicamente o seu computador rodando em nuvem. E agora eu vou mostrar como que funciona essa estrutura rodando em Microsoft. Se tudo der certo, vamos levantar as mãos aí pro céu, né? Porque a gente testou aí a semana toda e tudo estava lindo, maravilhoso, mas nunca, né? Na hora do ao vivo, vocês já devem ter passado por isso. Então, vou mostrar aqui uma demonstração, vou deixar de compartilhar aqui a minha tela e vou passar a compartilhar o meu navegador. Então, se vocês estiverem vendo, né, a tela, manda ok aí, que a Bruna confirma, e a gente vai seguindo aqui. Como que eu montei esse ambiente, basicamente, para vocês, tá? Estarem visualizando. Então, deixa eu até, em vez de compartilhar somente eu vou compartilhar 100% do meu desktop. Beleza. Agora vocês devem estar visualizando aqui minha barra do Windows também. Bom, esse aqui é o portal do Azure, tá? Para quem não está familiarizado, é um portalzinho, né, do Azure. Não vamos passar detalhes muito sobre eles, mas eu criei um grupo de recursos que eu chamei de RGDAS. E aqui está todo o meu ambiente que eu montei nesse laboratório aqui para demonstrar isso aqui para vocês. Então eu tenho uma rede que eu chamei de Azure AD, né, do AD, Domain Service. Então eu tenho um servidor de domínio aqui com Azure. Eu tenho meus pools de VMs, né? Quando eu coloquei pool, aqui eu separei em personal e separei em pulled, para vocês verem. Então, eu tenho o personal VMs, que é as VMs dedicadas, e tem o pool, que é a conexão multi-session, né? De cada usuário. Então, quando eu falei de integração com o AD, basicamente, eu vim aqui no Azure Active Directory, e aqui em usuários, os meus usuários do meu servidor de domínio, user do 1, 2, 3 e o WVD, que é meu administrador, eles foram replicados para o Azure que está aqui em cloud. O meu servidor de domínio, ele está aqui. Esse é meu servidor de domínio AD. Está aqui, ó. Todos os meus usuários, né? Para quem trabalha com AD e cria usuários no dia a dia. Foi bem simples, abri aqui meu domínio, o itocorp.com.br, os usuários, tudo direitinho, né? Então, nada demais. Segredo, tem as máquinas do domínio também, ó. Já colocou aqui o pool, o VMs, e assim vai aumentando, tá? Então, esses usuários aqui, eles replicaram lá com o Active Directory. Belezinha? Aí, vamos lá no meu grupo de recursos. Então, eu tenho aqui meu servidor de AD, que está configurado. E aí, aqui dentro da solução, eu tenho um Windows Virtual Desktop. Então, a gente criou um pool, hosts pool, criou o personal. Aí, no personal, eu tenho, né, aqui o meu grupo de aplicações. Ele tem o tamanho da minha máquina, ó, 2 core, 8 GB de memória. Isso, no personal, é o que eu estou entregando para o meu usuário. Então, eu, Bruce, vou ter um computador na nuvem de 2 core, 8 de memória, rodando nos Estados Unidos.
Então, minha latência também não vai ser das melhores, mas em alguns casos pode até funcionar nitidamente e você vai ter ainda mais redução de custos ainda, tá? Você pode rodar isso nos Estados Unidos. E aqui eu tenho meus grupos, né, de exceção, eu tenho a parte de sessão, e aqui ele até me dá umas opções, fala assim, ó, preciso de assistência. Essa assistência, às vezes, é uma atualização de um Windows que precisa ser feita, eu preciso reiniciar, e ele aparece lá na máquina para mim, tá? Então ele vai me dando status de como que tá essa máquina. Ó, por exemplo, aqui não tem nenhum usuário autenticado. Não tem um usuário nenhum autenticado lá, e a gente vai conectar, ele vai aparecer aqui. E olha, veja isso aqui, o Last Heartbeat. Isso daqui é um sincronismo que ele faz lá para garantir que os seus dados estejam sempre sincronizados com outro ambiente, para você sempre ter uma experiência única. Nunca ficar sem esse desktop. O outro está available, que eu atualizei, fiz tudo direitinho, que é o meu pool, e ele está tudo ok. E também tem um usuário que eu conectei hoje de manhã, e aí eu desconectei, mas ele ficou com um no aqui, né? E aí tem que tratar por que apareceu um no, né? Quando eu conectar com ele, ele vai aparecer o usuário dele aqui bonitinho, vocês vão ver isso, tá? Então eu tenho aqui meus desktops todos aqui, eu tenho meus grupos, eu tenho meus workplaces. Workplace é você dividir a estrutura. Você pode falar assim, Workplace 1 vai ser só arquivos de Excel e tal, tal, tal. Workplace 2 vai ter a área de trabalho do usuário, tá? E aí eu vou dando permissão para isso. Então, quando eu venho aqui no meu grupo de aplicações, eu venho aqui, ó, associar um personal aos usuários. Aqui, então, no personal eu tenho o meu administrador, eu tenho o user 1 e o user 2. E aqui no Dplugged, eu também tenho. Só o esse. Então, se eu quiser aqui no compartilhado, e já que está sincronizado com o meu AD, eu posso vir aqui selecionar e basicamente eu executei isso, já, opa, já pode acessar e vai aparecer para ele já o acesso desse usuário lá no portal. E aí ele vem aqui e entra no endereço que chama este aqui, o RD Web WDD, aí ele está falando que minhas credenciais não têm acesso porque eu já estava alocado, enfim. Provavelmente eu vou ter que abrir uma guia anônima aqui para a gente testar. Porque eu fiz muitos testes, então aí ficar salvado no browser do Chrome é horrível. Então eu vou logar aqui, ó. Apareceu um login. E aí meu usuário aqui é o usuário que está lá no AD, é replicado com o AD do local. Só que aqui ele tem que ter sempre um domínio. Então no meu caso aqui é um domínio Itucorp, lá é Itucorp, mas como eu não fiz a tradução de DNS, então ele está com o meu DNS ainda da assinatura. Minha assinatura é essa aqui. Então, Microsoft para tudo. Mas você pode depois trocar isso, fique tranquilo. Para que as pessoas autentiquem com o e-mail dela, inclusive, né? O e-mail da organização. Então, eu estou logando aqui com o administrador. Beleza? Vou acompanhando aqui o tempinho, a gente tem 10 minutos, então só vai ser uma demonstração. E aqui na área do administrador, eu coloquei para ele, ó, que ele pode usar o Excel, pode usar o Internet Explorer, pode usar o Paint, pode usar o PowerPoint, pode usar o Word. Então, se eu clicar aqui na VM de Pulled, que é aquela compartilhada, e tem o Workspace 2, que é o personal. Então, essa aqui é minha área de trabalho pessoal minha, onde eu vou guardar meu conteúdo lá e vai ficar. E aqui, o Pulled aqui, ó. Vamos conectar na máquina. E aquilo ali, desculpa, gente, até deixa eu fechar aqui para você. Ó, que legal. Se você tiver uma impressora no seu ambiente local, você consegue fazer com que ela instale lá no seu desktop e você consiga imprimir na sua casa, tá? Essa área de transferência também você consegue copiar um arquivo do local e jogar aqui também nesse ambiente, tá? Você pode sempre deixar nesse formato. Ele está abrindo porta e aqui que a gente tem que rezar para que funcione perfeitamente. Nesses ambientes aqui, porque aqui é conexão da minha internet, tem firewalls envolvidos, tem uma série de coisas, né, que quando a gente monta, por mais que ele seja next, tem algumas configurações que devem ser feitas. Opa, apareceu. Vou lá, meu usuário de domínio. Lá eu conectei com o meu usuário de e-mail, né? Com o meu e-mail. E aqui já é um usuário já que todo mundo conecta no computador lá da empresa, né, no seu desktop também da local da sua casa. E aí ele carrega uma área de trabalho. Aqui nessa área de trabalho, eu tenho lá o Excel, né, tenho tudo. É uma experiência igual. É igual que eu tenho um computador, só que via web. Então eu tenho tudo, ó. 10, tudo, tá no Windows 10 Enterprise, bonitinho.
E aqui ele vai ficar por 180 dias, mas aí você precisa, né, colocar, né, fazer o upgrade aqui que ele tá me dando a mensagem. Se o Windows aqui não tá com ali, eu não coloquei a licença, eu só subi um ambiente de homologação, tanto que aqui eu subi ele com o Office 365, esse ambiente, aqui o Excel aqui que eu tô abrindo, ele vai aparecer que eu não tenho uma licença comercial, tá vendo? Eu preciso adquirir uma licença. Então, esse aqui eu tô na área de trabalho. Ah, Bruce, eu tenho um sistema aqui de RP que eu não quero que o pessoal conecte na área de trabalho, eu quero que ela acesse o sistema direto. Ah, então como é que é essa experiência? Vamos abrir aqui o meu RP. Então, você deixa só os arquivinhos da RP lá, né, da sua aplicação, e ele vai abrir aqui na tela. Não vai abrir um Windows, não vai abrir um. Ele vai pedir a autenticação do usuário, sim, como se estivesse logando na máquina, só que ele vai abrir o software, apenas o software, somente o app. Isso é legal porque você não precisa, né? Tem algumas empresas que fornecem produtos, ela pode somente colocar o ambiente dela que tá tudo certo. Só o produto, né? Só o aplicativo. Os usuários. Não precisa conectar no Windows, não precisa fazer uma experiência dela. Ela pode vir aqui, acessar, fazer download, salvar os arquivos. Então aqui eu coloquei a internet, ó. Tô rodando, né? Tá vendo que não tem Windows, não tem nada, e eu tô rodando aqui um navegador. Então imagine que isso aqui poderia ser um RP. Eu podia ficar com o RP aqui aberto, trabalhando perfeitamente bonitinho. Agora vamos conectar na do Personal, que eu queria mostrar para vocês, porque fica travado. Aqui a gente está no compartilhado. Compartilhado, eu posso vir aqui com outro usuário, aqui, entrar nesse mesmo endereço e logar com aquele meu user 1. Ó, tá até aqui, ó, user 1. E aí ele vai aparecer um workspace que eu dei permissão. Tá vendo? Não tenho o OLED aqui. Eu não falei que ele vai acessar esse usuário 1, ele vai ter o desktop dele particular. A gente vai conectar nele. E esse sim guarda os arquivos desse usuário. Esse usuário vai ter o e-mail, pode ter o Outlook lá. Isso é muito importante, né? Porque se você está usando um ambiente compartilhado e a pessoa quer usar o Outlook, não dá. O Outlook no compartilhado, ela vai usar o dela, mas quando ela reiniciar, não vai ter mais Outlook. Mas a configuração não fica os arquivos, ele vai ter que sempre acessar via browser. É muito importante isso também ter ciência. Opa, tava usando, é o user 1, já tava fazendo besteira, já tava logando com o usuário errado. E aí aqui o user 1 vai ter acesso à máquina normal, desktop. E aí o que eu queria mostrar é que quando ele estiver logando aqui, né, o que acontece se eu tentar logar com o outro aqui? Se ele vai deixar ou não vai deixar? Olha lá, não é possível se conectar. Olha lá, primeiro porque tente mais tarde. Se isso continuar acontecendo, peça ajuda ao seu administrador. O que ele quer dizer isso? Já tem uma pessoa usando esse desktop. Já tem uma pessoa usando um dedicado. Ou seja, eu posso usar o dedicado, duas pessoas, mas não dá para usar simultâneo, gente. Não dá. Entendeu? Então as pessoas não dá para usar simultâneo. Então quando eu tiver logado aqui com esse usuário, ele não vai deixar logar. Eu só vou poder acessar não compartilhado. Pessoal é pessoal, ninguém muda, não tem como. Então tem que montar a estratégia de acordo com o ambiente. E aí, né? Ó, pô, Bruce, gostei, legal. Aí vocês vêm aqui, ó. Aí pegar seu smartphone, tem lá o RD Client. Vocês baixam o aplicativo. Eu já dei uma configurada aqui direitinho. Tô conectando aqui na máquina. Vamos ver o que ele vai me mostrar aqui, se vai aparecer. Mas do meu celular eu consigo acessar. Deixa eu fazer o logoff aqui. Queria mostrar para vocês, antes de eu fazer o logoff, né? Que é muito importante. É muito importante essa parte aqui. Opa. Vir aqui no Host Pool, vir no Personal, em Sessions, clicar aqui.
E ó, meus usuários conectados aqui. Ou seja, você vai ver que tem um usuário ativo lá. Você vai saber quem tá certinho aqui logado nesse computador. Aí você pode baixar uns logs, você pode mandar uma mensagem, o administrador pode mandar: Oi, pessoal, tá tudo certo aí? Quais são as vai mandar para todo mundo. Dá para fazer umas coisas bem interessantes. Então eu vou fazer o logoff aqui para eu poder logar no meu celular e mostrar um pouquinho da minha tela. Vou dar um hangout. Beleza? Fechei. Deixa eu deslogar, não tem noção nenhuma de ficar aqui. Isso não impede. Vamos ver aqui se no meu celular, né, onde eu testei, funcionou. Vamos ver se dá tudo certo. Pode ser que tenha mudado o IP, porque provavelmente isso também é muito importante. O IP tem que estar externo, o IP deve ter mudado. Eu já vou checar, inclusive, isso. Do IP dessa máquina aqui. Opa, a máquina é essa. Ali, é isso mesmo, mudou o IP. Tá no 20. Eu tinha colocado o IP dinâmico também. Fiz errado. Já era para ter feito dedicado IP estático, né? E aí você não tem problema. Mas dá para você fazer dinâmico, pode até para facilitar também por nome, né? Você pode deixar dinâmico e colocar um DNS por trás também, não tem problema. Né? Mas o custo em cloud não tem diferença nenhuma. Veja que ele pediu aqui, ó, não sei se dá para ver, mas ele está pedindo meu usuário e senha. Então eu tô logando. E eu posso deixar salvo também no meu celular esse cara aqui. Ó, não sei se vocês conseguem visualizar, mas ele tá abrindo o meu desktop, tá vendo? Aqui no meu celular. Então, estou navegando no meu desktop pelo meu celular, tá vendo? Posso ver as coisas, posso ver meus e-mails, e eu posso usar também o app, eu posso abrir a planilha aqui, eu posso abrir o Word, tudo pelo celular. Ó, tô abrindo, tô navegando, tô mexendo no meu desktop pelo meu celular. Então, quem tem tablet também, melhor ainda, tem uma tela maior. Se o cara quiser também tem aqueles dispositivos que aumenta, né, do celular, reproduz no monitor, tem umas coisas aí interessantes, dá para fazer do celular. Vou dar um desconect aqui, gente. E aí, é isso que eu tenho que mostrar para vocês. Temos 4 minutinhos, 5 minutinhos. Eu vou abrir para perguntas aqui. Então, eu vou encerrar aqui meu compartilhamento. Vou deixar somente a minha webcam. E aí, as dúvidas que vocês tiverem, eu vou respondendo uma a uma. Deixa eu parar meu compartilhamento. E agora vamos lá. Ai, vamos lá. E Você você- separou algumas aí, Bruna? Já separei várias, tem várias aqui no chat para você ver depois. Mas eu queria, de antes de entrar nas perguntas, pedir para você falar um pouquinho sobre como a FC Nuvem pode ajudar nessa questão do VDI. Ah, perfeito. Eu iria falar no final, né? Mas tudo bem. A, a nós da FC Nuvem, a gente apoia todos os nossos clientes, né, em toda a implementação, migração, jornada de cloud, não somente para o VDI, mas também qualquer serviço, né, de cloud, de migração para a nuvem. A gente tem o serviço de VDI, onde a gente pode apoiar todos vocês, entender o cenário de vocês, montar esse ambiente para vocês, configurar, fazer um sincronismo do Active Director, fazer os pré-requisitos necessários e fazer a gestão de custos, fazer todo o controle para vocês, a gente dá o suporte de toda essa solução. A gente tem esse serviço já à parte. Então, eu quero só o VDI, Bruce. Beleza, nós entregamos VDIs para vocês 100% configurado, do jeito que eu mostrei aqui para vocês, sem qualquer dor de cabeça, tá? E aí é o que eu falei. Realmente a gente vai fazer aquela análise, aquele assessment. A internet tá boa? A internet não tá? Então a gente faz também essa análise com algumas ferramentas que a gente tem para dizer qual é a latência que está daquele local e tudo mais. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem mandar e-mails para a Bruna, para nosso comercial, para nosso time comercial, que a gente vai dar mais detalhes para vocês, mandar uma proposta, se vocês tiverem interesse. Ah, quanto que custa, Bruno? Fiquei interessado. A gente vai apoiar vocês com o maior prazer, tá bom? Agora vou para as perguntas. Pode ir, Bruce, bacana. Inclusive, para quem quiser entrar em contato com a gente, como o Bruce falou, eu deixei o nosso e-mail aqui no chat, então vocês podem mandar e-mail para a gente, que a gente entra em contato e conversa sobre isso, beleza? Bruce, para a gente partir para as perguntas, você quer que eu leia ou você mesmo vai falando uma por uma e vai conversando? Não, eu vou lendo aqui, Bruna. Obrigado. Achei mais fácil. Ah, eu
Ever Costa mandou aqui se a gente fornece equipamentos, né, para empresas e para a própria infraestrutura. Então, cara, a gente está com um projeto, como a gente é uma empresa voltada 100% para a cloud, neste momento a gente ainda não fornece hardware, mas nós já estamos avaliando já de fornecer esses hardwares também para uma estrutura de VDI, equipamentos, aluguéis de computadores, tá? Ainda não tem uma data para te dar, mas a gente está caminhando para que aconteça isso também dentro da nossa empresa, tá bom? Por ser cloud, nosso core é 100% em nuvem. Então, a gente nasceu dessa forma, né? Nascemos como uma startup de cloud. Então, futuramente, futuramente, eu acho que breve, inclusive, a gente já está vendo, acho que recentemente estava falando com o responsável que está à frente disso e já tem andado bastante as parcerias com HP, o HP, Dell, enfim, empresas assim. Comente, por favor, sobre a segurança de acessos do aqui, Gustavo. Comente, por favor, sobre a segurança, se o acesso aos escritórios é feito por um dispositivo de terceiros em que sabe nada a respeito de antivírus atualizado, requisitos de segurança, se o dispositivo de acesso estiver infectado. Então, cara, é importante que aqui, é o que eu falei, o gerenciamento é 100% seu. Você precisa manter os arquivos lá atualizados e ter um antivírus nesse desktop também. Se o dispositivo do usuário estiver com vírus e ele conectar, só se o vírus trafegar nas portas de HTTPS, porque ele só acessa via browser. Então, assim, pode ser que ele, só se ele transmitir nessa porta, o vírus, dependendo do vírus que ele pegar. Mas pode pegar? Pode, cara. Pode pegar em cloud, infelizmente, você tem ferramentas que você pode proteger. Então, por isso que você vai ter um antivírus, você tem que ter um ATP lá, se você tiver o pacote Office, pode ter um ATP, pode ter um Intune. Você vai fazer tudo para você prover um máximo de segurança. Mas, cara, realmente é uma coisa bem difícil, também é um desafio a ser vencido. O que eu acredito é que é bem reduzido, tá? É muito difícil pegar esse tipo de coisa. E quando você pega, por exemplo, vamos falar um cenário mais crítico, é um ransomware, né? Aquele que criptografa os dados. Pô, Bruce, peguei o ransomware, como é que faz? Como é que eu faço para não espalhar isso? A própria Microsoft detecta, né? Eu já vi isso acontecer, detecta o ransomware e ela desliga essa máquina e para e fala assim, ó, galera, volta backup, porque essa máquina aqui morreu. Que não tem jeito. Então, por isso que você também tem que manter backup também de servidores. Se você tiver no compartilhado, como eu falei, cara, quando reiniciar é uma nova máquina, entendeu? Então, se tiver vírus nessa máquina, vai morrer esse vírus junto com a máquina, porque ela vai pegar sempre da imagem nova do zero, e essa imagem não tem vírus e vai subir de novo, entendeu? Agora, se tiver no pessoal, tem que cuidar com cuidado, tá bom? Vamos lá. Agora o Pedro. Quando você fala de update em todos de uma aplicação, seria como? Tipo, você atualiza uma aplicação em um VDI, certo? Como ele replica isso? Os demais VDI? É a imagem. Você atualiza a imagem e ele replica para todos, né? Ele sempre vai pegar de uma imagem. Então, você faz essa replicação normalmente, tá? Bem tranquilo. Amigo, poderia falar no fone aqui, só nessa questão, eu sou o Pedro, tudo bem? Ô, Pedro, beleza? Então, a questão da imagem seria, vamos supor, eu tenho um VDI do usuário que ele configurou o Outlook ali dentro, e-mail pessoal, os acessos que ele tem. Então, se eu fizer essa imagem replicar, eu vou estar replicando também essa configuração dele? No personal, você tem que estar dedicado, cada um, tá? No compartilhado, ele passa para todo mundo a replicação. Nesse cenário que você falou, dele ter dedicado, os updates têm que ser feitos individuais em cada personal, tá bom? Igual seria na minha rede local. Exatamente, é. A atualização só facilita no compartilhado, tá? Aí realmente não tem como, porque é o que eu falei, cada usuário vai ter um desktop dele, né? Igual. Então, você vai ter que atualizar de qualquer forma, tá? Obrigado. Felizmente, tá bom? Agora vamos lá. Diferença de custo, né? O Ever que perguntou também, entre o usuário que precisa usar uma aplicação científica e o usuário padrão de home office. É significativa. É significativa porque as máquinas, né, de CAD, elas são máquinas específicas. Ela precisa também. Ela é dentro do portal do Azure. Eu tenho vários planos. Eu tenho planos para banco de dados, eu tenho planos para desktops, eu tenho planos para que tenha
ambiente gráfico, NVIDIA, placas de vídeo gráfica que dá mais performance. Isso encarece porque é uma máquina dedicada. Mas você pode separar e fazer. Esse cara vai ter esse custo, o outro vai ter um outro. Então, o cara que usa um usuário padrão você falou de um padrão de usuário, o padrão de home office é significativa. Eu acho que as aplicações vai de acordo com o uso e com o plano que você está escolhendo em cloud, tá? Mas se você for comparar, lógico, uma máquina que o cara usa, comprar um hardware que deve ser, eu não sei quanto custa aqui, mas sei lá, mais de 10 mil reais provavelmente, eu acredito muito que você está consumindo, mas assim, você sempre está pagando por mês. Então, uma hora, quanto que vai durar essa máquina? Quanto tempo vai durar este computador? 5, 10 anos? É o cálculo que você tem que fazer. Se vale a pena você manter uma máquina local ou se vale a pena você prover isso para cloud. Porque o cloud você vai sempre pagar mensal o hardware para ir lá. E uma máquina científica, ela tem um preço bem significativo também rodando em nuvem, tá? A diferença é que você vai ter um controle muito maior aí do que está usando, né, dessa máquina, né, dessa performance, de fato, né? Então você tem que ver aí fazer esse ROI de custo de máquina, espaço em físico também, né? Imagina o espaço físico do usuário, né? Eu tô fazendo essa apresentação para vocês do meu desktop. Meu desktop, ele tá aqui em cima, ó. Ó o trambolho que é. Aqui, ó, tá aqui, ó, trambolho. Então, espaço físico também para o usuário também possa ser uma vantagem, né? Imagina ele ter em vez de ter um computador desse, que nem o meu, ter um notebook na mesinha e usando um robusto, né? De uma máquina científica, tipo, rodando AutoCAD e tudo mais. Vamos lá. Comparar, por favor, RDS com VDI. VDI substitui integralmente. São diferentes, né? São soluções parecidas, mas o RDS você tem que usar o Windows Server e o VDI você usa um desktop, é normal. Assim, acho que eu fiz essa comparação aqui em um dos slides entre eles, mas a diferença são o licenciamento. Um tem CAL, o outro não tem, o outro tem que ter o VDA, mas ambos tem o broker, tem os mesmos sistemas. É o mesmo sistema, só que o que muda é o SO que você tá rodando, né, entre eles, mas não de substituição, eu acredito que como você quer migrar de um RDS para um Windows desktop, né? Windows virtual desktop, ele faz essa migração. Como eu mostrei lá, a Microsoft consegue trazer o RDS para essa solução de software, tá? Então, em vez de imagina você falar, pô, Bruce, eu tenho que subir um RDS em nuvem. Cara, você vai precisar dos brokers, você vai precisar do RD Client, do RD Web, você vai ter que subir todos aqueles computadores. A Microsoft dá isso como um serviço, então facilita muito nessa gerenciamento. Então, eu acredito que vai substituir, né, ao longo prazo, com certeza. Isso é certeza que vai substituir. A apresentação está gravada, acho que a Bruna já respondeu, beleza. Depois vai ser compartilhada. Vamos ver aqui. Como controlar limite de horários de acesso ao usuário? Tem como. Dá para você falar se vai ligar a máquina e por script tal horário e vai desligar tal horário. E dá para você controlar sim. Isso, inclusive, é uma excelente pergunta. Porque isso está atrelado também, inclusive, a custo para você. Essa máquina ligada, ela tem custo. Então, se ele fazer uma jornada de 8 horas, você também vai estar economizando esse horário do restante do dia, do que deixar a máquina ligada. Então, perfeito. E principalmente agora, né? Como é que você vai faz totalmente sentido essa pergunta, porque como é que o cara tá home office e vai garantir que ele não tá trabalhando de noite, por exemplo, e depois pode abrir um processo, né? Respondendo um e-mail às 10 da noite, né? Hoje com essa loucura toda, a gente tá com o horário todo, né, todo maluco. Aumentou muito a demanda do trabalho. Então as pessoas podem estar trabalhando a mais do que elas deveriam. Então você pode ter controle também sobre isso. Sobre o licenciamento, o André Aguiar. A pergunta do analista foi o Leonardo. Muito boa, Leonardo. Obrigado. O André Aguiar, sobre os slides de licenciamento, eu não entendi uma coisa. Se eu comprar qualquer licença Microsoft, se você comprar aquela conjunta do Microsoft 365, E3, E5, já vem o Windows 10, tá? Multisection incluída, tá?
O que não vem, se você não tiver o 365, aí você precisa comprar o VDA, tá? Que aí o VDA lá, a licença do VDA vem com o Windows 10 Multisession Enterprise, tá? Então, naquela tabelinha, se você tem o Microsoft 365, você precisa ter aquele lá. I3, A5, A3, A5, Business Premium, tá bom? E essa tabela, como a Bruna falou, vai estar compartilhado com vocês. Esse slide aí você pode tirar um print lá também, depois, tá bom? Web, essa questão de não persistência dos dados é bem relevante. Mesmo usuários que possuem uma pasta mapeada têm o hábito de salvar dados locais, principalmente. Exatamente. É um ponto importante, mas a questão de custo é muito importante aqui também. Um ambiente compartilhado é muito mais barato do que um ambiente local, tá? Um ambiente personalizado. Muito, muito mais barato. Eu vou falar um número para você. 100 usuários rodando um VDI deve dar por volta de uns $1.000, $1.500. Imagina 100 computadores. Então, assim, cara, no compartilhado, $1.500 você faz aí vezes 5, né? Dá uma média aí em reais. Imagina 100 computadores que você teria que comprar e você podia estar compartilhado. Como é que eu vejo um cenário de ambiente compartilhado? RP. O pessoal está acessando RP, cara, salva, manda por e-mail. Coloca um OneDrive, você treina seus usuários, fala assim, cara, não salva no desktop, cara, salva aqui, ó, salva no meu OneDrive, salva nesse OneDrive, salva nessa pasta da rede, porque é verdade, você pode fazer, inclusive, que ele acessa o desktop, mas o seu servidor file server tá lá, o file server não vai morrer, você faz lá o mapeamento do file server, via GPO, igualzinho, bonitinho, mesmo formato que o cara tiver local, e fala, salva lá, cara, se você salvar local, você vai perder. Aí, cara, realmente tem que passar isso. Tem que fazer um treinamento e falar, mudamos. Agora é assim. E é assim que vai ser. E você vai economizar. E você pode controlar. Falar assim, pô, aquele diretor, eu vou deixar ele com o personal. Áreas que só trabalham com alguns produtos, né? Como eu falei, dei um exemplo do RP. Eu sempre dou um RP porque é o que está demandando mais hoje em dia, né? De serviço, de VDI. O cara faz ali no RP rapidinho, consulta, exporta e já manda por e-mail, ou já armazena no servidor. Então você treina esse profissional. Porque você vai ter uma redução de custo, cara, muito grande. Pode confiar. Bruce, eu posso fazer uma pergunta ao vivo? Claro, vontade. Bom dia para todo mundo aí. Ô, Bruce, meu nome é Hever, né? Eu trabalho aqui no FG Campus Ouro Preto. Eu tô namorando, né? Eu tô com um crush no VDI há muito tempo, há um bom tempo já, né? Eu não tinha pensado nessa abordagem como serviço, mas foi muito bom esse webinar. Legal. E eu queria perguntar para vocês se vocês têm know-how no sentido de alguma empresa que já fez a adoção do DaaS em um ambiente, por exemplo, educacional. Qual que seria a minha proposta aqui, assim, para apresentar um POC, alguma coisa para a instituição? Por exemplo, virtualizar um laboratório simples, onde os alunos só usam o Office e acessam a internet, e também fazer um laboratório, talvez com o mesmo laboratório com imagens diferentes, e usando o CAD, por exemplo, que é uma demanda que a gente tem aqui de software CAD, mas não são máquinas científicas, não. São máquinas desktop comum que rodam CAD. Legal. Eu perguntei aquela diferença. Se alguma empresa, ou empresa que dá treinamento, ou alguma escola já fez essa experiência com vocês, e como é que foi? Olha, a gente ainda não iniciou, a gente está em conversas, tá? Com uma instituição de ensino para implementar isso. O que está demandando muito hoje são empresas do setor financeiro que tem um RP, tá? É o que está demandando mais o VDI. São ambientes da área da finança que tem visto procurar bastante a gente para entregar esse produto. Então, assim, está tendo a demanda de instituição e do jeito que você montou isso, cara, é perfeito o VDI porque como serviço e principalmente no compartilhado. Você coloca uma série de alunos para usar o compartilhado, mas você fala para ele, ó, você vai trabalhar aqui, se você deslogar, não deslogue. Salva aqui o seu documento, manda para o seu e-mail e vai ter uma redução de custo. Então dá para fazer porque você já pode subir uma imagem de Windows com o Office, com as ferramentas educacionais para esses usuários, tá? Então dá para funcionar e seria um case bem bacana, tá?
eu convido você a conversar com o meu time de educação. A gente tem uma área bem específica, não sei se você já conversa com alguém aqui, né? Se você foi convidado por algum deles, mas eu convido você a conversar, bater um papo e pegue o preço com ele. A gente pode fazer um bate-papo dedicado a você, entender um pouquinho essa ideia, fazer um desenho de arquitetura e aprofundar mais, né? Esse cenário seu. E então eu convido você a buscar aí a nossa área de comercial da área de educação, que a gente vai poder te apoiar perfeitamente nessa demanda aí, tá bom? Mas é o que eu falei, ainda não iniciamos, mas já tem instituições à procura, tá? Vou tomar uma água aqui. Vamos lá. Agora do Pedro aqui, segunda pergunta. Um VDI com 2 CPUs e 8 de RAM. Em comparativo com o notebook, seria equivalente ao quê? Boa pergunta. Você está perguntando em questão de Intel Core 3, Core 5. É uma pergunta de núcleo, né? É núcleo, é o hardware. Se for ter um i3 e Core 5, quantos núcleos ele tem? Então, Desempenho. Exatamente a performance, que né, quando você vai apresentar para um diretor qual o equipamento que ele deveria comprar para poder suprir o software dele, né, a demanda, seria para ter essa equivalência, entendeu? Para ter uma noção, assim, ó, essa é uma máquina boa, razoável, essa é só para internet, não, essa dá para você instalar um RP. Perfeito. Eu vou te passar um link aqui. Não é, como eu falei, isso aqui é para geral. No Azure a gente tem uma infinidade de planos, tá? De máquinas dedicadas para determinadas áreas. Então, eu vou compartilhar o link com vocês, com meu amigo Pedro, que deixa eu ver se eu consigo responder no sua responder, compartilhar. Acho que eu não consigo. Eu consigo responder, não, né? Igual o WhatsApp, né, Bruna? Vou colocar aqui o link, tá, Pedro? Mas aqui você tem ideia do hardware físico que está rodando essa máquina. Então, Xeon tal, Intel, hardware, entendeu? XPTO. Aí você vai ver todos os hardwares de Intel, Xeon, i5 2673, versão, qual que é o Intel, se é a AMD, tem tudo aí, tá? É só você escolher o mais ou menos equivalente e rodar. O que eu sugiro é que cloud é um pouquinho diferente, esse exercício que a gente tem que fazer. Eu vou dizer uma série B. A série B é a série mais barata dentro de cloud. Mas ela é uma série que uma série que ela é dedicada ela não é recomendada para ambientes que performam muita CPU, porque ela tem um crédito envolvido e se acaba esses créditos a performance cai. Mas ela é a mais barata de todas, assim como a série T da AWS é o mesmo formato. São créditos são hardwares físicos que estão lá, que estão ociosos e eles entregam para ser compartilhados por vários clientes ao mesmo tempo e dá um crédito baseado em CPU. Então, se você consumir acima do nível lá de processamento, ele vai consumindo esses créditos. Se você ficar abaixo desse processamento, só vai aumentando os créditos. Isso é interessante para redução de custo, tá? Então, muito, muito importante escolher também o melhor plano. Então, novamente, quando você vê aí no financeiro equivalente, o cara gasta, sei lá, 5 mil numa máquina, um notebook bom, né, um belo de um notebook, 5 mil reais, num VDI, dependendo desse plano que eu escolhi aqui, acho que deve custar $50 mês, tá? Mês. Isso se eu deixar 24 horas ligado. Agora, se eu deixar só 8 horas, vai para $5 por mês, sabe? Então, é um exercício que tem que sempre estar fazendo, tá bom? Então, por isso que se você tiver curiosidade, convido também a procurar nosso time comercial para receber uma proposta, tá bom? Obrigado. Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver aqui, que eu coloquei o link lá, essa questão, beleza. Como eu precifico usando, né, aí depende da cloud, mas eu precifico usando a calculadora mesmo, né? Azure Calculator, vai lá, tem a área de trabalho do Windows, tá? Aí ele tem lá o pessoal, tem o personal, tem o pulled, tem o compartilhado. Só que lá na calculadora
cartão de crédito e não tá os impostos lá, tá? Então, quando você vai trazer isso e a Microsoft cobra no seu cartão de crédito, você tem o IOF, tem um monte de tarifas e aí dentro, que pode sair mais caro do que você contratar um parceiro. Então, eu precifico usando essas calculadoras, né? Tanto de Azure quanto de AWS, Google, que ambos têm as soluções também, tá? Da AWS, se não me engano, é Workspace, se não me engano que chama. Tá? Eu tô mais do time de Microsoft, a minha expertise é em Microsoft. Então, mas tem os equivalentes lá. E uma muito importante, é só uma curiosidade para você, para quem quer e gosta de AWS, o licenciamento é o mesmo para de VDI, funciona do mesmo jeito que está na Microsoft, funciona na AWS. Você tem que trazer o licenciamento igual, tá? Para usar lá. Se vai ter o Office, tem que trazer as licenças de Office também, tá? É bem atrelada à Microsoft lá para rodar em outra cloud, tá? Vamos lá. Como o VDI pode ser usado para substituir a aquisição de laptops? Bom, basicamente, ele não vai substituir o laptop, né, do cliente. Na verdade, você vai falar para ele que ele pode usar o computador de casa dele, né? Não precisa a empresa não precisa comprar um hardware para entregar para ele, tá? A não ser que esse funcionário fale, não, você é obrigado a me dar um hardware, mas aí você pode dar um hardware mais barato para ele, que não tenha tanta performance, tanta robustez, porque ele vai usar, na verdade, no fundo, um browser. Tá? Então você pode dar um iPad para ele trabalhar com tecladinho que ele vai se virar, tá? Mas não substitui, né? Você sempre vai ter que ter um dispositivo para conectar nesse VDI, tá bom? Bruce, posso fazer outra pergunta rápida? Claro, fica à vontade. A solução, um cliente para acessar o cliente cloud, pode ser um cliente magro? Uma máquina específica para isso, como essas máquinas sem disco e sem fan, né, sem ventilador, sem ventoinha, essas coisas? Qual o requisito mínimo para poder acessar o serviço na cloud? Tem um browser, só isso. Se rodar um navegador Chrome, tá suficiente. Tá? Você pode colocar até um Raspberry, sabe Raspberry, aqueles pequenininhos? Bota lá no coisa pequenininho, funciona. Precisa ter um browser. Como eu fiz aqui, né? Eu conectei no navegador. Eu usei um desktop no navegador Chrome no endereço. Eu não fui lá no RDS e digitei o IP, nada disso. Eu fui no navegador e acessei pelo browser. Então, naveguei no meu desktop todo como se estivesse navegando num site. Então, o requisito mínimo que eu falo é ter um hardware suficiente para rodar o navegador e ter uma boa internet, né? Principalmente. Esse é o requisito mínimo e essencial para você usar o VDI, né? Porque no final todo o seu back-end está em cloud, então o que você precisa aqui para você acessar é somente isso. Quando a gente faz gerenciamento de cloud, eu sempre acesso ele via portal Azure, então é sempre navegador, a gente faz tudo pela internet. Então o importante é ter uma internet boa e ter um hardware que rode um navegador. Porque eu falo internet boa? Porque a máquina lá no final, no back-end, lá pode ter uma máquina super máquina, só que a internet dele é ruim, então vai demorar. Agora que ele clicar lá para abrir o software, lá no local vai abrir rapidão. Só que para trazer essa imagem para ele ali no navegador, pode demorar por causa da internet dele, tá bom? Isso é verdade. O Bruno, Bruce, perdão, posso fazer mais Opa, uma pergunta? claro. Você falou no custo de $1.000 mensais, mais ou menos, né? Por 100 Médio. máquinas no modo que não tem persistência dos dados, né? Aquele modo pooled, né? Sem usuários, né? Sem usuários, não sem máquinas, tá? Isso, sem usuários podendo conectar, né? Simultaneamente, não é isso? Isso, exatamente. Isso. Esse custo de $1.000 por mês, só para me ter uma ideia, já com essa solução específica da Azure, está incluso a questão do licenciamento do software ou não? Quando você contrata ele, não, você precisa ter como eu falei, você precisa contratar o VDA, se você não quiser o Office 365, ou você pega o Office 365 e você tem o Windows 10, tá? O licenciamento não está incluso nessa solução, você precisa estar pagando somente o hardware, tá? O back-end. O licenciamento é a parte. Não está incluso na hora computacional nesse caso desse ambiente, tá?
O VDI é o único exclusivo de cloud que você precisa de um licenciamento à parte, tá? É diferente de servidor que você consome, né? O Windows Server lá e ele consome na hora, tá? Na verdade, por isso que ele é barato, não é barato, né? Mas na verdade é. Mas aí se você compra um Office 365, hoje você paga anual, mensal, né? Você faz o pacote e aí você tem, mas você precisa do licenciamento. Infelizmente não tá embutido em hora lá de cloud, tá? Dentro dos $1.000 que eu falei, eu só falei do valor de hardware, né? Da estrutura física, tá bom? E eu chutei, tá? É um chute meio médio, mas fica entre $1.000 a $2.000 que eu fiz aí recentemente, e um cenário. Eu acho que o mais recente que eu fiz foi de 300 usuários, aí deu por volta de $4.000, mas foi porque ele colocou uma média aí de personal, né, no meio, né? Ele falou assim, uma parte da empresa vai ter o compartilhado e uma outra parte vai ter o personal. Aí ficou um pouquinho mais caro. Isso aí. Sou especialista em VDI, Cloud, e eu jogo uns joguinhos aí. De vez em quando não, né? Eu jogo basicamente todo dia. A diferença de custo entre VDI e Poly personal tem. É o que eu falei, tem diferença, porque um você está compartilhando o hardware e o outro você está dedicando um hardware somente para aquela pessoa exclusiva, tá? Então é caro. É caro assim, né? Uma diferencinha que deve ser considerada, mas nada impede de você escolher quem que vai ter o personal e quem que não vai ter o personal, tá? Essa é a estratégia. Adotando o VDI na empresa, Leonardo, dá para migrar para um hardware mais barato? Dá, com certeza. É o que eu falei, precisa ter um navegador web, ou um navegador para a pessoa acessar o VDI e uma boa internet, só isso. O que está rodando lá para ele, para o usuário, não tem problema nenhum. Qual o custo meio mensal para uma máquina científica, né? Quanto a pergunta aqui. Poxa, pegar uma máquina científica que eu precisava ver. Eu não vou saber de cabeça, mas deve dar. Deixa eu ver se eu consigo fazer rapidinho. Vou pagar sem imposto, sem nada, tá? Rapidinho aqui, gente. Só para dar uma média para vocês. Porque realmente não é muito. Máquina científica não tá vindo agora, né? A demanda, né? Não é um uso, né? Muito. Mas se vocês entrarem na calculadora de web, até eu posso compartilhar minha tela aqui para vocês verem, tá? Onde calca tá até respondendo onde eu faço os cálculos pro rapaz, que eu esqueci o nome, que fez, eu uso aqui. Só que, lógico, eu tenho uma outra calculadora que eu coloco impostos e tudo mais. Então, eu estou fazendo aqui um cálculo, mais ou menos, de quanto custaria no seu cartão de crédito. Máquina científica é as máquinas série N, tá? Que vem com uma interface gráfica. Então, a mínima que eu tenho aqui no Brasil, é uma de 12 núcleos. 112 de RAM. Então, grosso modo, custa $2.000 mês para uma máquina dessa. Se você põe Estados Unidos, deve ter mais opções. E você precisa da parte gráfica, tá? A componente gráfica. Se a máquina não precisar de uma placa NVIDIA, qualquer coisa, ela tem de 6 núcleos, que acho que é mais baratinha. A mesma faixa de preço. Então não é barato, tá? Umas máquinas que tem a hardware que precisam de uma interface gráfica para rodar AutoCAD, esses tipos de coisas, né? Ou até uma série que para rodar cargas pesadas, uma série G, série L, né? Então desse link que eu mandei para vocês aí de tipos de máquinas, leia esse conteúdo, que lá vai estar falando qual que é o hardware que vai enquadrar com a sua necessidade, tá? Aí você vem aqui e escolhe a série que você deseja. Como eu falei para vocês, eu peguei a série B, que é a mais barata, tá rodando uma B2MS. Mês custa 66. Se eu colocar 120, que é uma média de 8 horas por dia, dá $20 por mês. E se eu usar e falar assim, ó, se eu tiver uma equipe de TI e falar, ó, pessoa, abre um chamado, a hora que você for usar seu desktop, dá para reduzir mais ainda. Isso aqui eu estou usando, ó, $20 gastando por mês, usando 8 horas por dia aí. Sem ser sábado, né? Só de segunda a sexta. $20 por mês. Faz as contas, né? Quanto que você não economiza aí, daqueles $5.000 que eu dei de exemplo de notebook, tá? E isso daí, né? Você tem que colocar
defasagem do hardware, tá? Não adianta falar assim, 5 mil reais ele vai durar 5 anos, mas quanto ele vai me valer daqui 5 anos? Aqui não, aqui sempre vai estar atualizado, tá? Então é muito importante isso. Vamos voltar para as perguntas. Tem bastante perguntas, legal, gostei, o webinar foi bom. Deixa eu ver aqui, beleza. Vamos lá. Poderia compartilhar um valor aproximado para implementar a solução desde um 0 para um usuário só? Vamos lá. Eu acho que eu estou consumindo um pouquinho do tempo aí do meu time, mas meu time me permitir responder todo mundo até o final. Aí a gente já tira um pouquinho de dúvida. Mas basicamente, gente, Pode ficar bem tranquila com isso, Bruce. Tá bom. Windows Dev Virtual Desktop. Aqui, o mínimo que ele deixa aqui eu colocar é 100, tá? Mas aí você controla aqui, simultaneidade de picos. Aqui é como se tivesse 90%, 90 usuários no pico. Vamos colocar 10%. É 10 pessoas no pico, tá? E aí fora do horário de pico, né? 5%, né? Então, quando tiver 8 horas comerciais, 10 pessoas conectadas ao mesmo tempo. E se não fora de horário, caso você queira deixar, menor, né? Metade disso. Então, 120 horas por mês ligados, multisessão, né? Aí a taxa de uso, né? Se isso aqui vai ser uma carga pesada, essas pessoas vão ter uma carga média, você vai ter uma carga. Meu hardware é bem pequenininho, então você vai rodar uma carga bem baixa, vai ser um remote app, não vai ter o desktop lá. Então vamos deixar a média, ele me dá uma máquina aqui de uma instância de gerenciamento de 4 cores, 16 e uma instância de 220, né? $230. Mas aí você pode brincar aqui, né? É o que eu falei. Ele dá uma padrão. Eu usei a B. Eu usei a B2MS. Só que é muito importante, novamente. Atente-se a séries, porque cada série tem uma particularidade, tá? Essa aqui, por exemplo, tem as créditos de CPU. Se você não adianta, se você colocar um sistema que consome muita CPU, não vai aguentar, não vai ser uma boa experiência. E aqui você escolhe o disco, se é SSD, HDD, tamanho que ele vai ter, né? Então aqui, ó, como ele viu que ele mudou, ele precisa, para rodar uma carga de 10 usuários simultâneos, 2 máquinas. Tá vendo? Aqui multi-session, 2 máquinas ele vai colocar para atender uma experiência de 10 pessoas conectadas. Aqui 2 instâncias e 3, né? Uma de gerenciamento e 3. 2 discos para cada máquina. Aqui é o cartão de crédito, né? E aí dá $155 mês. Né? Isso aqui sem imposto. Então essa é uma média. Agora eu quero um personal, sessão única. Aí, cara. Aí ele coloca lá 10%, ó. 10 máquinas para cada um e 5 de gerenciamento. Aí já sobe para $700. Então tem que fazer uma brincadeira aí que realmente vale a pena dedicar, né? Tem um pool personal aqui, ó. Vamos pôr o personal. É que não deixou eu colocar menos de 10, então você tem que, ó, 100 máquinas aqui daria $3.000. Você pega isso aqui e divide por 100, você vai ter a média de custo por máquina personal aí para cada usuário. Eu tava falando aqui de sessão única, multisessão. Eu tava falando de outra coisa. E aqui é o que você mete. Põe claro, ó lá. Claro é uma hardware menor. Como que você vai entregar o desempenho para esses funcionários. Então, por exemplo, para 10 pessoas, se eu quiser a pessoa vai performar muito um hardware, é pesado, e eu colocar intenso, ele já sobe para 3 instâncias. Avançado, muito mesmo, sobe para 5. Então, ele vai te dando um custo médio aqui, tá? Então, por isso que é importante o bate-papo, conversa com o meu time comercial, deixa a gente entender o seu cenário, que a gente vai fazer o melhor das precificações para você, já com o imposto tudo incluso, tá? Bruce. Oi! Uma pergunta rápida, que tem a ver com o preço, talvez ajude o pessoal também. A banda consumida para o VDI é semelhante à banda do RDS ou ela é maior? O tráfego? Semelhante. Semelhante, ok. Semelhante, e inclusive, é até uma excelente pergunta, porque a gente só está fazendo o cálculo aqui de desempenho, né? De estrutura. Mas quando eu estou em cloud, eu tenho uma banda sainte lá, né? De nuvem, né? Que eu estou entregando para esse usuário.
que a gente chama de download, né? O download que ele faz dessas estruturas, né? Então, desse acesso de VDI. Ele é um pouco menor, porque ele está rodando tudo lá internamente, né? Mas tudo, por exemplo, esse cara que rodou lá, nesse VDI, e ele baixou para a máquina dele, né? Ele fez um download. Então, imagina um arquivo lá de 1 GB. Ele copiou esse arquivo de 1 GB para a máquina dele. Lá, o computador local dele. Ele pode fazer isso, né? A área de transferência, vocês viram lá, tem um botãozinho, mas você pode tirar isso aí também dele para ele não copiar. Se ele fizer essa cópia de 1 GB, a Microsoft tarifa isso, esse 1 GB, entendeu? Microsoft, AWS, Google, todas tarifam download, tá? De dano de saída. Também é um outro caso que também tem que saber que quanto que você tem de arquivos e como que você trabalha. Eu fiz um estudo, por exemplo, de um cliente que ele trabalha com RP e tem arquivinhos XML para notas fiscais eletrônicas que manda para fulano de tal, enfim. Isso daí tem um custo para ele. Aquele tamanho de arquivo vai ter. Então é importante calcular também, não basta só na infraestrutura, mas também tem que calcular o data out aí, a saída, tá? Desses dados aí. Agora, se ele trabalhar no VDI e guardar os arquivos tudo lá, local, dentro da infraestrutura Microsoft, e por que eu falo estrutura Microsoft? Não tem custo. Porque se você fazer um ambiente híbrido, onde ele vai ter que sair da nuvem e ir para o seu local, tem essa tarifa aí também, tá? Da VPN para trafegar esses dados, né? Então, você tem um banco de dados que está em local e o VDI em nuvem, tudo que ele consultar do banco local, essa ida que ele tem que ir, né? Se consulta, né? Que tem que fazer um download, se ele tiver que fazer um download, porque se for só consulta, só o upload ele não cobra. Agora, se ele fizer download, tem que baixar, o cara vai lá, imagina vamos pegar um exemplo bem prático. Um DBA vai lá, fez uma query no SQL e baixou o arquivo para a máquina dele. Cara, já te tarifou, né? Já te tarifou porque ele fez um download lá desse arquivo, tá? Então também tem vários cenários para ser feito e custos. Então a gente faz uma média aqui, eu fiz uma média de custos do hardware físico, não fiz de data out. Também tem que ficar ligeiro, tem que estar ligeiro com isso daí também, tá? Pode compartilhar um valor, já que eu já fiz. Custo médio. Aí a Thaís perguntou, por isso consigo puxar relatórios de quais funcionários acessam o VDI? Consegue. E quanto tempo ficar logado? Consegue. Mas aí é dentro do AD, tá? Dentro do Active Directory vocês conseguem fazer aí o download do AD mesmo, né? Não lá no dentro da estrutura do VDI. Na estrutura do VDI você vê os usuários conectados, você consegue ver o tempo que ele ficou conectado, mas se você quiser um relatório mais específico, eu aconselho você a usar o Active Directory para fazer isso. Bruce, o Fábio. Bruce, a aplicação de GPO nos VDIs funcionará da mesma forma que um desktop on-prem? Sim. Um exemplo é, como você disse, referente a salvar os arquivos. Pode bloquear que o usuário salve os arquivos local no perfil e forçar para que ele utilize o caminho. Pode fazer. Você pode dar tudo por GPO. Tudo por GPO AD. Você faz tudo isso no AD. É a mesma coisa. No AD você limita o cara. O cara não pode salvar nada na área de trabalho dele. Vai ter que salvar lá no servidor de arquivos. Então, tudo que você tiver via GPO vai pegar, tá? Então, a experiência é a mesma do local. Imagine que toda a política de segurança que você tem hoje na sua rede, na infraestrutura, você vai ter igual no VDI, tá? É a mesma coisa. O que muda é se vai ser compartilhado, se não vai ser compartilhado, o jeito que ele acessa, né? Que ele não vai acessar mais logando numa máquina, vai logar num browser. Então, algumas coisinhas assim, mas de resto é tudo igual, como se estivesse local. Tanto que essas minhas máquinas aqui, elas estão no domínio. Eu tenho usuário de domínio. Se eu colocar uma GPO, vai pegar a GPO lá e vai travar. Aí você força que ele salve esses arquivos num servidor de arquivos ou num OneDrive. E aí você pode usar um ambiente compartilhado, que vai funcionar perfeitamente. Evita que as pessoas percam esses dados, né? Quando reiniciar esse computador aí. Beleza? Guarde seu contato então, Hever. Obrigado aí. O VDI é comparável a RDS em volume de tráfego? Tá, já fizeram essa pergunta. Eu acho que é a mesma banda, tá? Realmente é igual. Talvez um pouco menor, por estar em infraestrutura de cloud, ela é mais performática, mas eu acredito que consome a mesma coisa. Obrigado, Pedro. Obrigado por ter acompanhado. A gente vai disponibilizar o link sim, acho que a Bruna já perguntou aqui, já respondeu. Aqui, valeu. Tamar, uso simultâneos de usuários. Explore mais um pouco esse tema.
Acho que eu falei bastante, né, dos temas dos usuários compartilhados, né? Basicamente todo mundo, todos nós aqui, imagine que todos nós aqui vamos acessar o mesmo equipamento, né? A mesma máquina. A gente vai conectar todo mundo no mesmo desktop, lógico, cada um com a sua área de trabalho, né? Eu não vou ver o que você está fazendo, ninguém aqui vai ver o que está fazendo, mas todo mundo vai estar compartilhando o mesmo hardware físico lá, né? De cloud, né? Então, o que vai acontecer é que vai ter um pool de máquinas. Aqui a gente está em 8, mais algumas pessoas, eu não estou vendo o número aqui, mas vamos lá, 20 pessoas, que nem eu fiz na calculadora, uma média de 10 pessoas precisava de 2 máquinas virtuais. Para 20, vai precisar talvez de 4, dobro, entendeu? E aí, para nós, vai ser uma coisa só. Só que o próprio broker, o próprio sistema do VDI, ele vai distribuir, cada um vai distribuir o Bruce e vai para essa máquina. A Bruna vai para outra máquina. O Fernando vai para outra máquina. Thaís vai para outra máquina. E assim vai. Ou o Bruce e o Fernando vai ficar na mesma máquina. É o sistema que vai determinar isso. E ele vai controlando o melhor para você ter o melhor desempenho, tá? Ele não vai colocar todo mundo no mesmo hardware lá e você fala, nossa, meu, tá lento. Não, ele faz o controle exatamente para deixar todo mundo perfeito. Agora, se você quiser arriscar, dá para fazer. Você sobe uma máquina e bota 20 pessoas lá para acessar. Aí a experiência vai lá para casa do chinelo. Mas dá para fazer. O recomendado lá na calculadora que a gente viu é isso. Para rodar 20 pessoas, se por aqui é 4 máquinas. É isso que você tem que seguir. Mas dá para você colocar uma máquina lá. E se você colocar uma máquina e falar assim, pô, ficou ruim, Bruce. Eu posso criar uma máquina? Pode. Você pode colocar uma máquina lá no pool que vai distribuir a carga. Isso é legal, porque você pode trabalhar com uma única máquina, né, para essas pessoas, e conforme ela vai sentindo a lentidão, você vai lá adicionar outra máquina, muito mais rápido. 2 minutos, 3 minutos, a máquina está pronta e ele já começa a distribuir a galera para essas máquinas. Então o legal do vídeo é isso, você não precisa deixar as 4 máquinas sempre lá. Ele te dá um recomendado, esse é o mínimo, para rodar com uma experiência legal. Mas se você quiser rodar com uma máquina, deixar alguém falar assim, tá lento, e aí você sobe uma máquina, você pode fazer. Tranquilo, você pode subir, descer, matar a máquina. Isso me perguntam também bastante. Ô, Bruce, hoje eu tô com 100 usuários. Com essa pandemia eu fui para 50. O que eu faço com o meu vídeo? Você mata as máquinas. Deleta, apaga. Acabou. Você pode apagar. Apaguei. Eu desligo a máquina durante a noite. Aí você só apaga o disco. E aí você vai reduzindo o custo. Beleza. O Alexandre, com esse exemplo de implementação mínima, ainda devo considerar o licenciamento de Office 365, certo? Cara, se você não tiver o Office, você não precisa do Office. Como eu falei, você pode rodar o Windows normal. Só que se você tiver o Office, você pode comprar o Pro Plus e instalar lá normal o Pro Plus, tá? Você não precisa ser o Office 365. É que aí você vai ter que ter a licença de VDA do Windows 10 lá, tá? Então, essa configuração mínima aí não precisa considerar o Office 365, não. Pode rodar só o Windows 10, tá? Essa configuração mínima é só para rodar o Windows 10 ou Office 365, tá? Performance não interfere na licença, no hardware, né, do software, né? Você só vai usar o licenciamento de Office caso você precise do Office, né? Eu quero o Office, Bruce. Então você tem aí aquela listagem que eu passei para vocês, que já vem com o Windows 10. Mas se eu já tenho o Windows, ou se eu tenho o Office Pro Plus, eu posso usar? Pode, mas aí você tem que comprar o Windows 10 VDA, a licença do Windows 10 VDA, para você ter a licença do Windows 10, tá? O que te dá, a diferença é essa, o Office 365 te dá a licença do Windows 10, então, de certa forma, te traz uma economia aí também, quando você opta por um licenciamento de Office 365. Já vem em pacotinho, né? Office 365, Windows 10. Se você comprar só o Windows 10, a parte com certeza vai ser mais caro do que você comprar um pacote Office que já te dá o Windows 10. Bruce, deixa eu te fazer uma pergunta aqui de áudio. Posso? Rapidinho? Pode. Tá. Que eu acredito que a maioria das pessoas que ainda continuam aqui no grupo já deve estar passando por isso, né? Ou não. Mas, assim, até mesmo com essa quarentena, nós já estávamos acostumados a utilizar a conexão remota, TS, dentro da empresa. Fecharia uma VPN e os usuários que precisavam terminar o seu serviço do escritório em casa, né, daria continuidade via TS.
Com essa solução do VDI, como as pessoas estão trabalhando dentro de casa, não tem mais o cenário escritório, como a gente de TI poderia deixar mais dinâmico, né, com mais automação, para o usuário poder ligar a máquina que ele vai trabalhar, sem que ele extrapole, por exemplo, o tempo de uso diário. A pergunta também seria, por exemplo, se meu ambiente, né, eu partir agora para a nuvem, esquecer a questão do file server, do RP dentro da empresa, desligar esses servidores com o tempo e passar a colocar tudo na Azure. Mas que ele não fique também ligado 24 horas, porque o que eu tenho passado ultimamente com os meus usuários é que agora ele ficou com um horário também dinâmico, ele não trabalha mais das 8 às 18, ele às 10 vai até meio-dia, depois ele vai das 4 às 6 da tarde, depois das 2 da manhã às 5 da manhã, entendeu? Então, se toda vez que ele precisar de um acesso no servidor de arquivos, no servidor do sistema, ele ter que me acionar para eu ligar o sistema para ter uma cobrança menor, a gente de TI não dorme mais. É verdade. Encaixaria de uma forma redonda, perfeita. Maravilha, excelente pergunta. Cara, esse é um grande desafio. Por quê? E eu te digo isso. O único jeito de ligar a máquina é você dar acesso ao portal lá do Azure e somente naquela flag lá ligar a máquina. E é difícil você deixar isso na mão do usuário, né? Não tem um Wacom One. Não tem um Wacom One lá que o cara clica lá e vai acordar a máquina, né? Não tem. Infelizmente não tem. Isso aí é um desafio. O que você falou é perfeito. Eu encaro isso como uma forma, assim, cara, é muito difícil você ter isso aí. Falar assim, eu vou fazer com que ele, a hora que ele quiser trabalhar, ligar, mas não quiser trabalhar, mas quando ele for trabalhar, ligar a máquina ele mesmo, você vai precisar fazer um treinamento para ele poder ligar. O que você pode fazer né, é um script de PowerShell que ele fala assim, quando você for usar, clique aqui. Aí esse script PowerShell vai ligar esta máquina, entendeu? Vai ligar essa máquina e aí acabou. Mas aí você vai ter que deixar um scriptzinho lá montado para ligar essa máquina. E aí você deixa um outro script para desligar. Fala assim, só que, cara, 8 horas da noite sua máquina vai desligar. Puta, mas eu preciso trabalhar, não sei o que, tal. Aí ele vai ter que executar esse script de novo. Só que aí você cai num outro ponto. Como é que ele vai desligar essa máquina aí? Ou você faz um outro script, fala assim, clica aqui para ligar e clica aqui para desligar. É o que eu vejo aí de saída, mas seria um script que você teria que fazer, tá? Não tem um formato fácil disso daí. Ou você dá permissão no portal, ou você faz via script. Bruce, é importante a gente deixar claro que quando a gente fala que o cliente vai ter que fazer esse script, né? Ele pode ser feito por nós também na implementação, tanto no de ligar a máquina ou desligar a máquina. Perfeito, isso mesmo. A gente apoia nisso daí também, tá? Nessa criação do script, que eu falei de fazer esse script, você tem total nosso apoio, tá? E aí é que você consegue encontrar isso facilmente, né? Para você que é da área de TI e tiver conhecimento em PowerShell, você encontra isso de ligar e desligar a máquina facinho. Mas a gente faz isso para você, configura, testa. É a única maneira que eu vejo hoje para funcionar nesse formato é essa. A máquina fica desligada e você cria dois scripts, um desligar e desligar. O problema é você vai ter que ter um controle disso, né? Como é que você vai saber se ele vai desligar essa máquina mesmo? Você pode forçar o desligamento, então você só fala assim, você só vai ligar. Mas desligar, cara, 8 horas da noite você não pode mais trabalhar, não, meu amigo. E aí você tem que colocar uma outra trava que essa máquina não pode ligar depois das 8 da noite, porque se ele rodar o script, ela vai ligar. Então tem sérias aí coisinhas que a gente tem que fazer, né? Para poder ajustar de acordo com o cliente. Mas tem solução, tá? Mas aí eu só vejo desta forma. Hoje não tem um Wacom One lá que ele clica lá e starta a máquina, tá? O que você pode fazer é deixar uns horários pré-definidos. E é isso, tá? Por isso que 220 horas é um horário que a gente considera 8 horas, uma média de nem é 8 horas, é 10 horas por dia, 10, 11 horas por dia, de segunda a sexta, tá?
Então você vai ter que ter um controle maior. Infelizmente, se você for para um cenário desse, onde você quer entregar para o usuário fazer essa gestão, você vai ter um controle maior, tá? E realmente, se você deixar na mão do seu time de TI para você ligar a máquina, os caras vão ficar, liga a máquina para mim, liga a máquina para mim, desliga a máquina para mim, liga a máquina. Realmente. Mas é que eu falo, eu dei esse exemplo porque eu tenho cliente que faz isso, tá? Tem cliente que ele prefere que o cara ligue para o time dele e fale, ligue a máquina. Aí se o cara liga para ele 7 da noite, ele tem que passar uma série de justificativa por que ele tem que trabalhar à noite. Isso daí faz com que ele fique legal, né? Com autorização dos superiores, não recebe processo trabalhista. Então ele optou por esse formato, porque aí se o cara falar assim, não, se você deixar para ele ligar esta máquina, você cai também nesse caso. O cara pode ligar 10 horas da noite e começar a trabalhar. Mas ele está no horário efetivo de carteira de trabalho dele? Tem esse ponto também que tem que ser considerado. Quando você passou, vamos lá, Antônio, quando você passou o custo médio mensal de 1.000 foi de uma máquina ou de 100 máquinas. Na verdade, eu passei uma média não é de máquina científica, eu passei uma média de 10, de 100 usuários, não é 100 máquinas, tá? Sempre pense em usuários, não máquinas, no quesito de pool, e quesito pessoal é máquina, questão de pool é usuário. Eu passei uma média de usuário aí, tá? De preço de $1.000 para usar 100 usuários aí, um VDI compartilhado. Dá para limitar o usuário a utilizar os outros recursos apenas dentro do VDI? Dá também. Dá para limitar. É igualzinho on-premise. Grato pela apresentação, eu que agradeço, obrigado. Vamos lá, o Jason. Boa tarde. 2 dúvidas. No caso, é possível associar as máquinas para serem controladas por um firewall? E a segunda pergunta seria, se o usuário perde a conexão com a internet, quando voltar à máquina faz uma salva do que o mesmo estava trabalhando, beleza. A primeira dá para fazer pelo Firewall, tá? Se ele perder a conexão, na verdade, vai ficar lá o usuário dele logado, como se estivesse no Windows, tá? O que ele não pode fazer é o logout, mas a sessão dele lá fica como não ativa, né? Mas ele não perde porque ele não fez logout, tá? Só vai perder quando desligar esta máquina ou ele fazer o logout, tá? Então, se ele perder a conexão de internet dele, não vai dar logout, vai ficar com a área travada dele, como se tivesse bloqueado a área dele lá, fica como usuário inativo. Não sei se você já mexeu em servidores, mas servidor, quando a gente entrava no servidor lá, e a gente brinca aqui, eu e o meu time, né, o Fernando que tá aqui, a gente fala, ô Fernando, você tá conectado lá, você nem deslogou do servidor lá, tô precisando acessar e tem que ficar pedindo permissão para você autorizar eu acessar porque você tá travando lá. Aí tinha que o administrador lá derrubar a sessão do Fernando para poder entrar o outro usuário. Basicamente é isso. Só que no VDI você não vai pedir essa autorização. O usuário, como você tem um pool de máquinas, ele vai ficar com a sessão dele travada lá, tá? É só quando ele fizer o logout mesmo. E eu, assim, cara, sinceramente, eu acho que quando a gente vai para um VDI, eu acho que as pessoas nem vai dar logout mais, tá? Você pode até falar para a pessoa, nem desabilita o logout, deixa que a máquina desligue, entendeu? Deixa o cara ficar logado lá. Não vai te dar problema nenhum isso daí, não vai te mudar em custo, não vai te reduzir nada. Eu acho que é indiferente isso. Tá? Então, volta da onde ele tá. Se ele caiu a internet e voltou, ele para da onde ele estava, tá? Então não pode desligar. Mas é isso aí. Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui. Acho que é isso, gente. A Bruna passou o nosso canal. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem responder para a gente. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Foi muito legal. Acho que é o primeiro webinar que a gente tem bastante dúvidas. Achei bastante interessante. É um conteúdo bacana para todos nós. Convido vocês a seguir as nossas redes sociais para seguir os nossos próximos webinars. Fazer os comentários, né, o que acharam, dar sugestões de temas para a gente é muito importante, para a gente trazer conteúdos legais, né, para vocês. E qualquer dúvida de custo, preço, procurar nosso time comercial, entrar nos nossos canais de comunicação e que a gente vai ter o prazer aí de atender todos vocês, tirar suas dúvidas, tá? Como eu falei, pode me adicionar no LinkedIn, tá? Meu LinkedIn vou colocar aqui para vocês, caso vocês tenham dúvidas. Deixa eu só pegar ele aqui. Vou colocar ele aqui na chat, aí vocês podem me seguir e falar, pô, Bruce, gostei, que tenho dúvida, tentei implementar aqui sozinho, fiz uma POC, porque você pode fazer POC, né? Você tem lá o crédito do Azure, né? Você pode fazer você mesmo a POC, tá? Do seu ambiente.
Então, tá aí meu LinkedIn. Quem quiser me seguir lá, tirar dúvidas, tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Estou encerrando aqui. Valeu. Abraço para todos. Tenham uma boa tarde.